Enquanto isso eu vou colocar pra gravar, dessa vez eu vou colocar pra gravar desde o começo já. Porém, né, se você tá naquela ideia de, pô, vou ver essa gravação só depois, lembre-se que ontem a gente teve aí mais de 1 hora só de bate-papo com a galera. Foi bem da hora ali, o pessoal interagiu bastante. Então se você tiver dúvidas, quiser interagir aí, fica por dentro que a gente vai ir levando as coisas mais a fundo amanhã. Quer dizer, depois do final da talk ali. Pra quem perdeu ontem, né? Só pra dar um aviso. Pô, eu não tava transmitindo minha carinha aqui, deixa eu transmitir a tela aqui, calma aí. Uhum. Pronto, agora vocês devem estar me vendo. Então, algumas regrinhas aí, galera. Então, por que que o VoIP não fica aberto? Pra quem tá perdido e não sabe por que que não tá podendo falar aí. O VoIP não fica aberto pra gente evitar de virar bagunça. Ontem funcionou muito bem com a gente conversando ali em grupo, lendo as perguntas da galera e respondendo. Se você quiser que a gente abra o seu microfone em algum momento para responder alguma coisa, manda um aviso aí. Fala com a tua pergunta e fala chama eu, que a gente pode abrir para você falar no VoIP também. Galera, me avisa se estão me ouvindo bem, se tá dando tudo certo aí. Sim, a gente tá no suporte aqui. Dá pra ouvir bem, Antônio. Dá Tua pra ouvir voz tá bem? bem. Pô, show de bola então. Boa noite, galera. Tudo bom? Tranquilo? Torrezinha ali, Bem-vindos. perfeito. Então, lembrando que ontem então foi um agradecimento e uma visão geral do que a gente vai estar falando aí no decorrer da semana. E hoje a gente vai estar falando sobre como criar um plano de carreira focado em ter um espaço na indústria. Né? Nome bonito, né? De palestrinha aí, né? Pô, parece bacana. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá? Eu tô dando uma enrolada aqui no comecinho, só para dar um tempo pra galera ir chegando, tá? De qualquer modo aí, quem assistiu aí, quem que tava aí ontem, tá aí hoje de novo, só pra eu ter uma ideia geral aí. Se vocês quiserem ir mandando aí, podem flodar o Ó, chat só dos mesmo. nomes que eu lembro aqui, ó. A Marina tava aí. Vamos ver. Quem que tava aí ontem? O Antônio tava aí ontem. Carlos tava aí ontem. Eu tava A aí ontem. Débora acho que tava aí ontem. Eu tava também. Edilson tava aí ontem, saiu cedo. O Felipe tava. Uma galera Opa. aí. Não lembro quem mais. Desculpa se faltou alguém. Tomando um golinho Manda de um salve café no aqui. chat aí, qualquer coisa. Isso aí, galera. Então, hoje eu tô um pouquinho. Tô preparado de uma maneira diferente aí pra fazer a apresentaçãozinha pra vocês. Então a gente não vai ter um PowerPoint. Vai ser algo mais dinâmico, um quadro branco virtual aí pra gente ver se dá boa. Deixa eu ajeitar aqui a mesinha. Galera conectando. Pessoal chegando. Assistindo a transmissão. Vamos lá. 18 pessoas assistindo. Minha carinha simpática aqui. Nem tanto, né, galera? Pô, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Photoshop. É o botânico, né? É Krenix Botanical Center, né? Assim que chama. Vamos lá, então. Vamos lá. Então a gente tem aqui um quadrinhozinho branco, bem. Espero que esteja bacaninha aí pra vocês, assim como está pra mim, né? Artezinha da nossa querida artista Sayuri Tagata aqui, que tá aqui no chatzinho. Então, spoilers aqui dessa imagem. É uma imagem que vai possivelmente para o novo site da Queenix Games em breve. Está em andamento, mas no momento não está rodando ainda. Então vamos lá, uma dúvida que eu quero fazer para vocês. Primeiro, vocês preferem, né? Mas vocês que mandam. Vocês preferem assim, bonitinho, com uma arte legal? Ou vocês preferem com um fundo mais padrãozinho, como uma cor sólida? Deixa eu, poxa. Photoshop em português é triste, me entristece. Algo assim. Vocês acham que fica mais claro? Fica mais. O que fica mais artezinha? Boa. Então vamos lá. A gente tá dando uma enrolada aí mesmo, tá, pessoal? Nesse comecinho, só para pro pessoal chegar. Pô, fechou. Então vai ser com a artezinha bonita, né? Artezinha formosa ali. Show.
Então, beleza. Então vamos lá, o tema de hoje é sobre plano de carreira, né? Então, como que a gente pode falar sobre plano de carreira, sendo que em jogos, né, é um setor como um todo, né? Pô, como é que eu vou falar sobre plano de carreira em jogos de uma maneira tão abrangente, sendo que a gente tem a indústria nacional, a gente tem a indústria internacional, a gente tem empresas grandes, empresas pequenas, a gente tem a possibilidade de a gente abrir a própria empresa, né? Então, é um mar muito grande de possibilidades para a gente lidar. Então, antes de começar tudo isso, vamos começar tentando entender um pouquinho sobre quais são os tipos de empresa que a gente pode ter, os tipos de empresa que a gente pode trabalhar e mais ou menos qual é o perfil que cada uma dessas empresas está procurando. E aí, em cima disso, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o plano de carreira individual de cada um, tá? Então, primeiramente, né, quando a gente está falando de empresas ali, a gente tem vários tipos de empresas diferentes que dá para colocar ali em caixinhas totalmente diferentes. Então, a gente tem a pequena empresa ali, são os indiezinhos, né? A gente tem as empresinhas um pouco maiores ali, né, que seriam as empresas já estabelecidas ali no Brasil. Então vamos colocar aqui um Gzinho de empresinhas grandes. E a gente tem, né, as empresas megalomaníacas lá, que são as empresas AAA, né? Então Blizzard, Naughty Dog e por aí vai, tá? Então a gente tem, dá pra dizer que a gente tem aqui esses três, né, tipos de empresas diferentes dentro do setor de jogos. Dentro dessas três empresas aqui, né, claro, obviamente existem outros grupos, né, então você pode ter um grupo com seus amigos que não necessariamente se caracteriza como uma empresa, né? Isso aí seria meio que como a Cranix começou, a gente era um grupo de amigos, queria fazer alguma coisa, e não dava nem pra dizer que a gente era um indie ainda, tá? Então não tem nem como a gente se colocar nessa categoria. E como que fica então o perfil de cada uma dessas empresas? O que cada uma delas está procurando, né? Então ontem, né, se você estava participando ontem, se não estava também a gente dá uma recapitulada. A gente falou um pouquinho sobre a questão de que o que é melhor? É ser um generalista ou ser um especialista, né? E aí entra numa questão bem interessante sobre como que funciona dentro de cada empresa em si. Então vamos colocar um vizinho aqui em cima e falar um pouquinho sobre como que funciona dentro de uma empresa indie. Deixa eu cortar o Antônio um pouquinho aqui. Opa, Boa noite, gente. Acho que é válido perguntar, né, pra galera. Galera, vocês pretendem abrir estúdio? Vocês pretendem seguir solo? Vão mandando ali no chat, só pra gente ter uma isso. ideia. É bacana saber também o que a galera tá querendo, que conforme for entrando na parte ali onde a gente for abrir para bater um papo, a gente pode se aprofundando em cada um desses tópicos aqui mais especificamente, tá? Eu vou dar uma visão bem geral aqui por cima, assim todo mundo pode ter uma ideia geral e decidir. Às vezes você até quer fazer um lado específico, mas aí você acaba descobrindo que o outro pode ser interessante também, né? Mas mandem aí que fica até bacana da gente saber. Enquanto a galera manda, eu vou continuar aqui nessa parte do indie. Então, qual que é uma característica de uma empresa indie, né? Então, uma empresa indie, ela vai ter lá várias pessoinhas. Vamos ver se consigo fazer uma pessoinha bonitinha aqui. Lembrando que eu não sou o artista da empresa, né? Então, a gente teria ali algumas pessoinhas. E o que a gente tem, né? Quando a gente está fazendo um jogo, daria para dizer que a gente tem uma esteirinha ali, né? Várias coisas que precisam ser feitas para que o jogo seja concluído. Tá? Então, o que acontece? Cada uma dessas coisinhas aqui, ela precisa ser feita por alguém. Então, esse carinha aqui vai pegar essa coisa, esse carinha aqui vai pegar essa outra coisa. Então, inicialmente, quando você está junto a um grupo de amigos, o que acontece? Você acaba tendo isso daqui, né? Você acaba tendo uma empresa onde você tem cada pessoa cuidando de uma coisa, que é o que eles gostam de fazer, e você acaba tendo várias outras partes que acabam ficando para trás durante o processo. E o que acontece, né? Quando você está fazendo isso dentro de uma empresa pequena, você começa a ter problemas, a empresa não começa a evoluir, você começa a encontrar obstáculos no decorrer do processo. Então, o que começa a acontecer com a empresa? Né? Ela começa a ter pessoas multidisciplinares. Então, alguém vai começar a aprender outras coisas. Né? Então, às vezes, isso daqui vai lá para o carinha do meio. Né? Esse carinha aqui, ele está fazendo uma faculdade, então ele não pega nada. Esse cara aqui, ele pega tudo. E você acaba tendo isso. Você acaba tendo várias pessoas que acabam se tornando multidisciplinares em vários aspectos para poder fazer com que a empresa se mantenha e que os jogos saiam, né? Que os jogos aconteçam. E o que pode ser isso daqui? Né? Então isso aqui pode ser, por exemplo, um cara que ele era, sei lá, um artista 2D. O que ele fez? Pô, galera, a gente tá pegando um projeto 3D, não sei o que, a gente seria muito bacana de conseguir fazer. O que o cara fez? Foi lá, aprendeu o Blender, né? Aproveitou que ele sabia já de 2D para aprender a texturizar e foi lá e fez a textura.
Pô, esse cara aqui, ele era o cara que mexia na Unity, né? Ele gostava de programar, fazia um monte de coisa, mas aí, poxa, cara, você consegue mexer nessas tabelas aqui pra gente poder mandar pro contador, pra poder fazer alguma coisa assim? E ele acabou cuidando de uma parte administrativa, né? Ah, pô, já que você tá cuidando da parte administrativa, que você consegue cuidar da parte financeira também? E o cara pega a parte financeira. Pô, esse cara aqui, o que que ele tava fazendo? Ah, o cara tava fazendo, era compositor, ele compunha músicas ali pro projeto. Então você pode ter várias, né, várias pessoas trabalhando em diversos cargos diferentes dentro de uma mesma empresa. Às vezes você tem o eu presa, né, que é o lobo solitário que trabalha sozinho, faz tudo em casa, sem precisar de ajuda de ninguém. Essa pessoa, boa sorte, que dá trabalho e é muita coisa para fazer. E essa esteirinha que eu coloquei são alguns exemplos de coisas que a gente tem dentro de uma empresa, mas vai muito além disso, né? Você tem diversas outras coisas. Você tem marketing, você tem, dependendo do projeto, você vai ter back-end, você vai ter rigging, você vai ter animação. Então é muita coisa que você tem que tomar cuidado ali quando você está fazendo um projeto, que nem sempre a gente se dá conta quando a gente está começando. Né? Então uma empresa indie, ela tem esse perfil de pessoas, então ela tem um perfil de pessoas multidisciplinares por padrão. Então quando você para ver no perfil de uma empresa indie, o que ela vai estar procurando? Ela vai estar procurando pessoas que consigam, né, compor uma equipe que não necessariamente vai ter uma pessoa para cada tarefa unicamente. Então, quando você está conversando com uma empresa indie, né, quando você está tentando, né, entrar em contato com uma empresa indie, é bacana de você ver em qual nível de porte eles estão, quão específico estão os cargos deles, para que você possa entender ali qual que é o perfil de pessoa que eles estão procurando. É alguém multitarefa? É alguém que vai focar em um ponto específico? Como é que é, né? Então, um outro exemplo seria daí a empresa mais grandinha, né? Grandinha entre muitas aspas, tá, galera? Então a Cranix daria pra dizer que, nossa, em aspas tão grandes, que é uma empresa grandinha, a gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando aqui com a gente, mas a gente é uma galera que começa a procurar pessoas mais especializadas. Então o que que a gente tem? A gente tem um grupinho, que é o grupinho interno, de pessoas, que já está designado para certas tarefinhas. Tarefas específicas que a gente tem dentro da empresa, né? E o que que acontece? Dependendo do projeto que a gente pega, a gente tem muitos outros recursos que a gente precisa. Ou às vezes a gente tem mais de um recurso que a gente não consegue dar conta. Então, nesses casos aqui, o que que acontece? A gente acaba precisando de pessoas de fora, né, para que eles possam atender certas demandas. Então, dependendo do tamanho do projeto, dependendo do perfil da pessoa, certas demandas a gente acaba fundindo em uma só e outras a gente acaba deixando separadas mesmo, né? Então, esse aqui é um perfil de uma empresa que ela já é um pouco maior, ela tem pessoas ali dentro, poucas pessoas estabelecidas, mas ela precisa de equipe, ela precisa de outsourcing, ela precisa de outras pessoas para fazer tarefas específicas, né? Então, algumas vezes pode ser a gente precisa de um programador Unity, né? Então, o que que o programador Unity ali, o que que ele é útil, né, nesse caso aqui, né? A gente poderia, de programador Unity, poderia desmembrar isso em um cara para back-end, por exemplo, né, para fazer a integração do back com a Unity. A gente poderia desbraçar isso para alguém para cuidar de performance, né? A gente poderia desbraçar isso para alguém que vai trabalhar especificamente com UI, para montar a interface de usuário. A gente poderia desbraçar isso para alguém que vai lidar com IA, na inteligência artificial. Então, perceba que dentro de um único cargo a gente começa a poder desmembrar em várias coisas. Mas numa empresa desse porte, a gente não vai ter o poder aquisitivo, a questão de o poder de fogo para poder contratar alguém específico para coisas tão pontuais dentro do projeto. Né? Então, uma empresa nesse porte, ela vai estar procurando uma pessoa que ela seja mais especialista em um assunto, né? Ela pode ter uma especialidade muito boa em uma coisa específica, o que é excelente. Geralmente, quando essa pessoa aparece, ela tem um destaque maior. Mas não necessariamente ela vai estar procurando direto alguém. Ah, eu vou procurar o cara só de performance. Então, muitas vezes, quando você estiver lidando com uma empresa desse porte, você vai ver cargos que são muito mais genéricos. Ah, eu quero um programador Unity, eu quero um artista 2D, eu quero, sabe, coisas do gênero. E a gente tem daí, por fim, a empresa gigantona lá, as famosas AAA, né? Então, o que que numa AAA eles vão ter, né? Eles vão ter uma hierarquia muito mais estabelecida de cargos.
né? Então eles vão ter pessoas trabalhando, gerenciando outras pessoas muito mais fortemente. Então cada pessoa vai gerenciar um grupo que vai ter diversas pessoas dentro dele, né? Então acaba acontecendo de você ter, por exemplo, um produtor executivo, que é o produtor geral, digamos assim. Você tem você tem o produtor, e esse produtor vai estar gerenciando, né, a equipe de produtores. Me fugiu o nome da palavra. Não, produtor começa com A. Enfim, eu vou chamar de produtor A, depois eu pego o nome e passo pra vocês, tá, galera? Mas que é um cargo que cuida do mais braçal do processo de produção. E esses produtores vão estar cuidando, por exemplo, né, conversando com os diretores de arte. Então, diretor de arte, né? Por exemplo, diretor de arte de personagem. Aí vai ter outro diretor de arte, que vai ser o diretor de arte de adereço, né, de roupa, basicamente. Então, você vai tendo uma empresa que ela vai se desmembrando em vários pontos até chegar. Então, vai desmembrando até chegar lá no final, no cara que é o modelador 3D de nuvem, por exemplo. O trabalho do cara é modelar nuvem. O cara vai passar o projeto inteiro modelando nuvem. Então você acaba tendo várias questões ali. Então é um perfil totalmente diferente. Então perceba que aqui, conforme a empresa vai crescendo e você vai abrindo mais o leque de pessoas, você vai precisando de pessoas muito mais especializadas. Então as pessoas, por que ela vai contratar alguém genérico se ela pode contratar um especialista naquele assunto que ela precisa? Então é um perfil totalmente diferente ali de conversa que você tem que ter com uma empresa nesse porte, né? Então, fechando um pouco disso, então a gente entendeu aqui, dá para entender o que dá para tirar de conceito disso, né? Para o nosso plano de carreira. Então, poxa, tá legal, entendi mais ou menos como é que são as empresas, mas no que isso me ajuda, né? O que isso me ajuda a fazer um plano de carreira. Então, se você, né, quer trabalhar com alguém, você trabalhar para alguém, você provavelmente percebeu que isso aqui é um quebra-cabeça praticamente, né? Então você tem ali uma empresa que tem vários encaixes, né? E dependendo do tamanho da empresa, ela pode estar querendo alguém com encaixe específico para aquela área, né? Então isso daqui poderia encaixar aqui. Então é importante você começar a pensar, poxa, quais são os primeiros passos que eu tenho que dar, como é que eu tenho que chegar ao ponto para que eu comece a pegar, olhar para esses cargos e me identificar com eles, né? Então muito importante para você poder ter uma ideia de plano de carreira, né, é você poder ter uma visão de até que onde você quer chegar nos próximos X anos, nos próximos X projetos, nos próximos X métricas, né? Então, se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, fica bem difícil de você definir um plano de carreira. Então, como que você define onde você quer chegar, né? Uma maneira de fazer isso, né, seria você poder, primeiro, olha crédito de jogo, né? Isso é bacana. Se às vezes você olha crédito de jogo, você começa a descobrir um monte de cargo que você nem sabia que existe. Isso é muito útil para você aprender um pouco mais sobre como funciona a indústria, qual era o porte da empresa que estava fazendo aquele jogo e por aí vai. Mas quando você está pensando no plano de carreira, quando você está startando, você vai estar lá no comecinho, alguém que é o famoso, o cara que quer fazer jogo, né? Então, eu quero fazer jogo. Qual skill você tem? Poxa, nenhuma, né? Você é o nível 1, né? Então, você é o cara que só está querendo, sabe Deus o que você vai fazer. E conforme você vai pesquisando sobre o jogo, você vai começar a se deparar com algumas bifurcações no caminho. Então você vai encontrar ali, por exemplo, né, uma bifurcação que é de programação. E aí você vai encontrar uma outra bifurcação que é de arte. Geralmente essas são as primeiras duas bifurcações que a galera encontra. Depois, no meio do caminho, às vezes também a galera encontra a bifurcação de GD, né, Game Designer. Então, e o que acontece? Conforme você vai passando isso aqui, dependendo da carga que você tinha antes, você pode vir para uma outra área mais específica ainda. Por exemplo, uma área de música. Então, eu quero ser músico. Eu quero compor trilhas para jogos e etc. Então, e o que acontece? Então, beleza, você chegou aqui no primeiro estágio. Aqui é o estágio onde você ainda não tem experiência bastante para poder chegar muito longe, ir para uma área específica ou algo do gênero. A partir daqui, conforme você se aprofunda em cada uma dessas áreas, você vai começar a descobrir que ela tem muitas outras bifurcações. Então, programação, você pode ir para, por exemplo, programação C++. Você pode ir para Unity.
Você pode ir para Unreal, né? E por aí vai. Então existem diversas bifurcações. E cada bifurcação dessa vai ter outras possibilidades, né? Então Unity você pode ir, poxa, para VFX, né? Fazer um cara que faz efeitos visuais. Você pode ir, poxa, para integração com back-end. Então, e por aí você vai indo. Então, conforme você vai avançando nessa skill tree, digamos assim, então essa árvore de habilidades, você vai conhecendo novas possibilidades. Então, não tem como você querer descobrir onde você quer chegar lá no final exatamente, né? Porque esse final aqui ele é nebuloso. Então, quando a gente fala de plano de carreira, não adianta você pensar, nossa, eu quero chegar lá no final e eu quero ser o cara que modela a nuvem. É difícil de você chegar e pensar em algo assim. O que você tem que fazer? Você tem que, baseado no estágio atual que você está, né, tentar enxergar alguns passos além, né, da sua próxima linha de árvore de skills ali. Qual que é a próxima skill relevante para você? Então, o que você tem uma certa facilidade? O que você gostaria de estar trabalhando? O que faz sentido para você como um profissional? Então, baseado naquilo que você tem interesse de fazer, então aquilo que te toca, te move para fazer, você começar a tentar analisar aqui para frente do tipo, poxa, eu gosto muito de programação, eu gosto de resolver problema, eu gosto de que dar vida às coisas, eu gosto de pegar um boneco não animado e fazer ele se movimentar. Poxa, então provavelmente Unity faz sentido para você, né, se você está bem lá no começo. Né? Então, poxa, por quê? Porque você quer fazer aquele projeto ter vida e etc. Aí quando você chegar no estágio da Unity, que foi o que aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, eu entrei para ser artista, aí eu fui para Unity e acabei terminando aqui como produtor. Né? Então, uma trilha bem torta ali. O que é bacana de falar, porque não necessariamente quando você está pensando em entrar em uma área, você tem necessariamente que seguir com ela. Você pode acabar mudando de ideia, você pode descobrir outra coisa que te interessa mais conforme você vai avançando. E nenhuma experiência é perdida. Então, cada skill que você adquire, independente do nível dela, ela pode ser útil em algum momento para que você possa aplicar isso, né, utilizar, reconhecer, conversar até mesmo com outro profissional que seja daquela área. Então, né, pegando um exemplo aqui, eu fui para Unity, de Unity eu descobri que eu não gostava de programar jogo. Eu odiava programar jogo. O que eu gostava de programar? Eu gostava de programar ferramentas. Então, dentro da Unity eu programava ferramentas para a galera que realmente ia fazer jogo. Né? E aí, de ferramentas, né, eu descobri que eu gostava de ajudar a galera a resolver os problemas, porque eu fazia ferramenta para resolver o problema da galera, e disso eu acabei indo para Você aqui, produção. Antônio, só pra vocês saberem que o Antônio ele é o desenvolvedor de jogo que menos tem a ver com o jogo, se você for ver assim. É real, não tem nem como Mas tudo discordar. bem. O cara é tipo, pô, eu faço jogo, mas eu não gosto de programar jogo. Eu gosto de produzir jogo. Aí Pois é. por que você joga? Aí eu jogo 2 jogos na minha vida inteira. Faz jogo, legal, Antônio. Tá no caminho certo mesmo. Pois é. E aí é uma coisa também que é interessante, né? Que, via de regra, né, o cara mais gamer não faz de você um bom desenvolvedor de jogos e vice-versa. Né? Então não necessariamente você... Tem muitas pessoas na indústria que não jogam praticamente nada e que são ótimos desenvolvedores, e tem muitas pessoas que jogam muito e nunca vão ser um desenvolvedor. Muitas pessoas na indústria que não jogam nada e eu não Ah, sei. eu vou te falar que tem, cara. Eu vou te falar que tem. Será que tem Nas tanto rodinhas assim? que eu converso de produtor, cara, a grande maioria não joga muito, não. Ah, pô, produtora, Pois Antônio, é. você tá de sacanagem também, Quem né? joga, joga não faz joguinho. Em casa de Ferreira, espeta de pau, famoso ditado popular ali. Mas é aquela coisa, né? Não necessariamente porque você gosta de assistir filmes, você é alguém que vai gostar de fazer filmes. Né? São coisas completamente diferentes. Mas não significa que por você gostar você não possa. Né? Então você, pô, eu gosto de jogar, é uma coisa que eu gostaria de fazer da vida. Pô, ótimo, você pode fazer isso. E é a prova do resto de toda a galera aqui da empresa. Todo mundo que joga pra caramba. Eu sou o único que eles falam, ô Antônio, joga tal jogo. Eu fico, jogar, né? A maioria da galera comentou que tá dividido, assim. Tipo, topa trampo em empresa, tem vontade de abrir a própria e tal. Acho que tem uma Uhum. galera que comentou isso. Perfeito. Então, como que fica essa dicotomia, né? De, poxa, eu quero trabalhar e eu quero trabalhar para uma empresa ou eu quero abrir minha empresa, né?
entenda que você trabalhar para uma empresa não impede você de ter a sua empresa, e você ter a sua empresa não impede você de trabalhar para outras empresas. As coisas elas se misturam muito bem. Elas são não é uma água tão tênue quanto parece. Ah, eu estou muito dividido. Não tem que estar, tá? Não necessariamente tem que estar. A gente aqui dentro da própria Phoenix, vou dar um exemplo pessoal, tá? Não é de disclaimer brabo, não é um projeto da Phoenix, mas eu trabalhei como freelancer, por exemplo, para Cartoon Network. Então, eu fui produtor da corrida Cartoon de 2020. Então, eu estava trabalhando para outra empresa, não necessariamente para minha. Por quê? Porque eu me tornei um especialista que era alguém que era o que eles precisavam para aquele projeto. Então, por ser um especialista em produção de jogos, né, eu consegui trabalhar nesse projeto. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui me especializando, então eu fui aprimorando minha árvore de skills para chegar num patamar onde eu me sentia confortável de pegar um projeto nesse porte. E aí eles me chamaram para trabalhar nesse projeto. Então, Agora, alguma coisa que a gente sempre fez, assim, né? Tipo, aproveitando essa deixa que o Antônio comentou, é que não necessariamente a gente, como empresa, vai trabalhar 100% do tempo junto, do tipo. Cara, no começo, quando você não tem grana, quando você não tem cliente pra te contratar, pra fazer projeto e tal, é freela, é isso, você busca os freela, aproveita o network da empresa, mas tipo assim, vende os seus profissionais, sabe? Do tipo, ó, o Antônio é nosso produtor, mas faz freela pra uma galera, a Thalita também, artista, sempre fazendo freela. E Eu via de tava me mão dupla. sustentando até agora com freela também, vamos e vamos. E aí junta dinheiro e para pegar projeto, para apresentar coisa como empresa, sabe? Como um objetivo mais além, né? Mas o caminho, assim, ele é mais como um conjunto de profissionais que, né, que trampam em áreas diversas e se ajudam ali e começa a se transformar no perfil de empresa, né? Que daí, tipo, a gente começa a chegar num nível que a gente não separa mais nossa equipe. Do tipo, a equipe vai trampar junto porque a gente é o que a gente sabe fazer, a nossa equipe é já tem uma expertise suficiente pra gente falar assim, ó, é isso, tá aqui o nosso time de desenvolvimento e não tem muito o que fazer. E é bom, sabe? Porque, querendo ou não, a empresa é feita pelas pessoas e as pessoas precisam ter experiência. Então, quanto mais você tem experiência com outras pessoas, melhor para sua empresa também, sabe? E faz sentido. E via de mão dupla também, por exemplo, a gente já conversou com bastante gente aí que já tá com empresa, só que quer fazer freela, sabe? Então, funciona para todo mundo. É bom que todo mundo se ajuda, né? Do tipo, sei lá, às vezes tem uma outra empresa lá que pegou um projeto legal e precisa de muita gente para trabalhar. Então ele contrata a nossa empresa que vai trabalhar no projeto de outra pessoa. Geralmente é o networking funcionando, né? Tipo, uma equipe puxa a outra porque se conhece, porque já trabalhou junta, porque. E assim vai, né? E o mercado roda, mas. É o outsourcing, né? Que a gente Uhum. fala uhum, bastante. E vamos combinar que também tem uma coisa peculiar, né? Tipo, se você pensa numa empresa de software que faz software de gestão para empresa e tal, existe uma demanda constante do mercado desse tipo de coisa. Mas jogo, vamos ser bem sinceros, ninguém precisa de jogo. Não é uma coisa necessária, né? Não é uma necessidade que, meu Deus, empresas vão quebrar se não tiver mais jogos. É um entretenimento, Então, né? Tipo, é exato. ele é uma commodity. Uma commodity, é uma coisa ali que, tipo, beleza, você consegue ganhar dinheiro com isso, mas não é porque existe uma demanda constante. Então é normal também que você não consiga, tipo, nossa, vou abrir minha empresa agora e já vou sair fazendo um monte de jogo que vai sustentar a minha empresa. Tipo, porra, com certeza o Antônio vai falar bastante disso ali na última talk ali de sexta, né? Uhum, exatamente. Mas é de pensar que, meu, tem que uma mão lavar a outra pra coisa andar, né? Pra máquina girar. Exatamente. Então, pegando essa vibe aí que a galera falou sobre plano de carreira em relação de, poxa, eu quero ter um grupo, eu quero juntar meus amigos e trabalhar numa empresa. Né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, a gente vai se reunir e a gente vai pegar projetos todo mundo junto direto. Vocês vão tentar, e algumas vezes vocês vão conseguir, tá? Mas muitas vezes o que vai acontecer é que cada um de vocês, né, como um grupo, vai estar se ajudando e vai estar passando por ilhas sozinho. Então pense que cada ilha dessa aqui é um projeto, né? Então às vezes cada um de vocês vai estar passando por uma ilha totalmente diferente, né? Então são projetos completamente diferentes. Às vezes vocês podem estar trabalhando juntos numa mesma ilha, né? Mas no final das contas, o que vocês estão fazendo quando vocês estão, né, trabalhando assim juntos? Todo mundo, na verdade, está se preparando
E vai chegar no momento em que todo mundo vai estar se reunindo numa grande ilha. Tudo otaku fã de One Piece, eu ia falar isso Cara, agora, One Piezão na veia aqui, cara. Nossa, eu sou viciadão em One Piece aqui, cara. Mas enfim. Mas histórias à parte, animes à parte, vamos lá. É, Então, o que que acontece, né? Cada um de vocês vai estar passando por uma ilha completamente diferente, aprendendo coisas diferentes. Então, cada lugar vai ter os seus poréns, os seus problemas, os seus pontos positivos, as suas equipes diferentes, e vocês vão estar aprendendo muito com isso. Então, não tenha medo de pegar projetos pequenos ali. Então, você vai pegar ali, poxa, né? Uma pessoa vai pegar, vai chegar aqui nessa ilhazinha 1, outra vai ir lá para a ilha 2, outra vai para a ilha 3, que pode ser uma ilha menor, 4. Mas quando vocês, né, pararem para olhar, quando vocês se reunirem num projeto grande, a bagagem que vocês vão ter tido, a experiência que vocês criaram, né, as skills que vocês desenvolveram durante toda essa jornada, fazem com que vocês sejam capazes de tancar um projeto grande. E real mesmo, o que a sua empresa consegue fazer é o que a sua equipe consegue fazer, tá ligado? Tipo, Exatamente. se a sua equipe consegue fazer muita coisa, já trampou em vários projetos, a sua empresa tá no caminho, sabe? Já tem contato, já tem. Enfim, tem ali pelo menos uma multidisciplinaridade para lidar com projetos diferentes e. Exatamente. Então, É legal, é legal. Tá sozinho nesse universão aí de freelas e projetos é difícil. não, é Às bem vezes complicado. em grupo você lida melhor com a coisa, assim. Então, é importante você ter em mente ali, quando você estiver trabalhando, poxa, você quer trabalhar em equipe, que não necessariamente tem que estar todo mundo trabalhando junto. Não tenham medo de pegar projeto por conta, porque esse projeto por conta vai fazer com que você ganhe uma experiência que vai favorecer a sua equipe no futuro. Né? Então, muitas vezes, né, você vai estar tipo, poxa, mas só eu peguei esse projeto aqui. Ou tipo, aqui, por exemplo, na Ilhazinha 2, que tem duas pessoinhas trabalhando. Nossa, tá nós dois aqui, fulano tadinho, não tá no projeto. Mas se vocês não tivessem chegam nessa ilha que vocês dois, vocês não teriam conseguido a skill suficiente para que vocês, como um grupo no futuro, pegassem um projeto maior. Pô, vai na fé, Valdir. Até mais. Galera despedindo ali do pessoal ali. Então, é muito importante ter essa mentalidade de que não é porque uma pessoa deixou de pegar um projeto ou outra está pegando mais projetos que você. Não é uma questão de inferioridade, superioridade ali dentro do processo. São questões de, poxa, qual é o plano que eu estou seguindo para mim e qual a facilidade para eu chegar nesse cargo que eu quero. Eu quero trabalhar como programador Unity para back-end. Eu odeio montar interface. Ótimo, você vai começar a fazer o quê? Você vai procurar ilhas, né, projetos ali que eles te levem para essa direção. Né? Você não vai ficar indo para trás de projeto que te leva para longe disso. Então, a gente tende, né, a querer ir para frente. Você não vai chegar aqui na Ilha 2, vai querer voltar depois, né, lá para trás, né, para ficar distante do seu destino final. Então, é importante você ter em mente para onde você está querendo chegar e ir tentando pegar projetos ali que te guiem nessa direção. Ah, mas Antônio, eu não vou pegar projeto que me leva para distância. Não, você pode pegar. Muitos desses projetos vão te ensinar várias outras coisas, ainda mais quando você está começando. O problema na moral é conseguir pegar, tá ligado? O problema na moral é conseguir pegar. Mas é que às vezes, por exemplo, você começa a querer montar teu portfólio para poder chegar no cargo que você quer, montar um plano de carreira. Né? Vamos supor que eu quero ser vou fazer uma coisa fictícia aqui, né? Eu quero ser um artista de cenário da Blizzard. Pô, o cara tem que ser bom para fazer isso. E o que você tem que saber manjar de fazer? Você tem que manjar de fazer cenário, você tem que manjar de composição, iluminação, materiais, tem que manjar de estruturas, você tem que manjar de uma porrada de coisa ali e tem que manjar do estilo Blizzard. O estilo Blizzard é o que eles vão querer, né? E o que acontece se você começa a se distanciar desse caminho? Começa a pegar vários outros projetos que te guiam em outro sentido. Ah, eu vou pegar aqui uma ilustração do livro infantil, vou pegar uma ilustração aqui agora de um sei lá, de uma marca de fralda, vou pegar uma ilustração de não sei o quê. Porque o que acontece? Conforme você vai passando por essas ilhas, né, por esses projetos, eles vão te guiando para mais projetos naquele sentido. Então a gente na Quenix, por exemplo, a gente começou pegando projetos em realidade virtual. Então o que a gente fez? Essas ilhas de realidade virtual estavam próximas de outras ilhas do mesmo nível, do mesmo estilo. Então o que acontecia? A gente acabava indo para novos e novos e novos projetos de realidade virtual e a gente acabou pegando diversos projetos nesse ramo. Por quê? Porque foi a rota que a gente estava seguindo. Né? Se a gente tivesse seguido com uma outra rota, que era uma rota de jogos mobile, por exemplo, a gente teria pego mais e mais e mais e mais jogos mobile. Né? Então,
hoje, no nível que a gente tá, a gente tem uma embarcação maior que a gente consegue, né, atravessar uma distância maior para poder chegar em projetos. Poxa, a gente está fazendo agora um projeto mobile, por exemplo, não é um projeto VR, mas a gente consegue fazer essa travessia ali sem muitos problemas, porque a gente tem experiência para fazer isso, né? Então, como a gente tem essa experiência, a gente consegue navegar por várias outras coisas. Então, quando você está no começo, é importante às vezes você pensar, poxa, o que que eu quero, né? E mais importante que isso, pensar no que você não quer. Então, o que que eu não quero fazer? Então, às vezes é muito importante você ter em mente que você não quer fazer uma determinada coisa, que você não quer seguir numa determinada direção. Às vezes o que você menos quer na vida é ser o artista da Blizzard. Você fala, poxa, cara, eu não vou com aquele estilo, eu gosto de desenhar uma coisa mais solta, mais divertida, e é isso aí. Ótimo. Galera, se vocês tiverem dúvida aí, quiserem que a gente mude de assunto, falar de outra coisa, ou se tiverem uma pergunta muito específica do processo, qualquer coisa assim, manda aí no chat. Não se acanhe. Não A se gente tá acanhe mesmo. falando várias coisas aqui, mas não tem muito roteiro. Exato. Só... A gente pode. Aqui é meio que é uma conversa interativa, então todo o feedback de vocês aí no meio a gente escuta, a gente atende, a gente conversa. Eu tô jogando bastante coisa aqui que é pra vocês terem uma visão geral do todo, né? Obviamente, né? Se vocês tiverem algum outro ponto que vocês queiram entrar mais a fundo, vocês queiram saber de outra maneira, ver de um outro ponto de vista, ou até fazer uma pergunta mais direta, manda aí que a gente manda ver também a resposta. Não tem muito roteiro, Torres roteirista. Ah, muito bom. É isso aí. Às vezes o objetivo é não ter mesmo. Uhum. Nem todo jogo precisa de roteiro, gente. Desculpa falar, mas é verdade. Nem todo jogo precisa de roteiro, isso é um ponto. Louco, louco. Uma dúvida, eu comecei na área de jogos, que sempre foi meu favorito e ainda faço freela. Porém, ano passado eu acabei em desenvolvimento web, que é o caminho normal do programador. Como vocês veem isso? Tá, primeira coisa, né? Não é porque você tá, né, seguindo numa, vamos seguir, usar a analogia da ilha lá, não é porque você tá numa ilhazinha, né, que significa que ela é o único caminho que você está se trilhando. Se você pega a web, né, você só fica focando em web e não faz mais nada por conta, não tenta fazer projetos pessoais, não tenta continuar pesquisando as ferramentas, não tenta estudar ferramentas novas, você acaba se tornando apenas o cara da web, né? Com o tempo, né, a indústria vai evoluindo e você vai ficando para trás. Então é importante mesmo que você acabe trilhando um outro caminho ali, que você não se distancie do caminho que você quer. Então não perca teu foco no meio de outros freelas, tá? Então, eu quero, fazer programação para jogos, é isso que eu quero mesmo, né? Então tenta pensar nos 2, 3 passos adiante ali, poxa, o que que você quer exatamente? O que que você gosta, o que que você não gosta? Se você não quiser pensar 2, 3 passos à frente, não tem problema também, pensa ali né? Fala, poxa, eu gosto de trabalhar com Unity, eu não sei direito ainda o que que é, eu quero pegar mais experiência com Unity. Ótimo também, mas tenta deixar, né, o teu barco apontado para essas direções, tenta focar nessas coisas conforme você vai fazendo. Não para de estudar, não para de experimentar, testar e conversar com outros desenvolvedores. Bruno, sendo bem sincero, é muito pouca gente que ganha dinheiro, tipo, pô, tem um emprego CLT ou tem alguma garantia trabalhando na área de jogos, pelo menos por enquanto. Então, você ter uma outra opção é legal, sabe? A gente tem que pagar conta, o boleto chega todo mês, você tendo projeto de jogo pago ou não. Então, se você tem um outro caminho, mano, manda ver. Eu acho que e ainda mais sei lá, desenvolvimento web é uma coisa que nem tá tão longe, sabe? É uma coisa que a gente usa, a gente muitas vezes entra em contato. Então, sei lá, nenhuma skill você vai jogar fora, sabe? Ah. Pode não ser útil para todos os projetos, mas Uhum. E a se é prova. você tá desenvolvendo e tá te dando dinheiro, mano, é isso aí. Então, Uma a coisa que o RVR. Tá, vamos. Diga aí, Fábio. É só uma coisa que você comentou ontem que é muito verdade, é de você nunca deixar de investir em você mesmo, né? Exatamente. Tipo, é uma coisa de transição, assim, quando você começa a tomar as rédeas e, tipo, definir, tipo, não, eu quero isso. Beleza, eu tenho um day job aqui, tenho um trabalho durante o dia que me paga as contas. Show de bola, isso é importante. Todo mundo tem as contas e todo mundo precisa pagar, infelizmente. Mas isso também não impede você de usar o teu tempo livre de uma forma inteligente ali para ir trilhando também o que você não consegue fazer no dia 100%. Não Exato. necessariamente é uma transição suave e bonita, assim, você tem que sofrer no Uhum. meio do caminho,
Mas assim, você não pode esperar que sempre vai ter as melhores oportunidades, você já vai conseguir sair com uma carteira assinada, com um salário fixo ali pra perseguir os seus sonhos, né? Tipo, Uhum. é A difícil. gente quer que o mercado cresça pra abrigar a quantidade de desenvolvedor que tem por aí, Exato. tá ligado? É, Empresa grande o E suficiente pra gente ter boa. e gente estagiário. boa, com certeza. Estágio é do caralho. Estágio é um jeito bom de você já pegar uma XPzinha ali na produção de verdade, no desenvolvimento for real. Só que empresa de jogo no Brasil que tem dinheiro pra ter estagiário, sabe? É difícil. Não é assim. Né? O É, mercado ainda tá muito no começo, né? Fábio, você me dá permissão para falar um pouquinho sobre você aí nesse exemplo sobre Por carreira, etc? favor. Beleza, então, Me usa. maravilha. Então, vamos lá. Então, né, muitos anos atrás, deixa eu pegar aqui um brushzinho de volta. Oh, caramba. Então, muitos anos atrás, né, nosso grupinho da Cranix estava lá trabalhando com joguinhos em realidade virtual e uns outros joguinhos bem tosquinhos, né? E chegou o Mr. Fabian, né, todo pomposo lá, e chegou pra gente e falou: galera, eu queria conversar com vocês, eu queria trabalhar com vocês. A gente, pô, legal, só faltou a gente ter dinheiro. A gente não tinha um puto no bolso, não tinha jeito nenhum de pagar o cara e falou: olha, vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Aí a gente sentou, conversou, ele mostrou um pouco do portfólio dele. E aí tá uma coisa interessante que o Fabian soube fazer, né? Que fica a dica para todo mundo é: seja interessante antes de ser interesseiro. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O Fabian chegou pra gente mostrando do que ele era capaz, do que ele podia ajudar a gente. Ele não chegou falando: galera, eu só quero fazer jogo, por favor me ajuda. Né? Não foi essa posição do Fábio na hora que ele chegou pra conversar com a gente. Foi exatamente o contrário. O Fábio chegou lá com o portfólio lindão e a gente, meu Deus. Meu sim, Deus, queremos. exato. O cara por conta já tava correndo atrás de fazer mod pros jogos que ele gostava. O cara já tava estudando programação, ele era um bom comunicador até hoje, né? Conversa bem e tudo mais, então ele sabe apresentar as ideias e tudo. E o cara Assim, tem a questão também do Fabian, tipo, é o curtir perfil. de graça, né? Porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Exato. Não, mas antes de agora, assim, anos atrás. E a gente chegou pra ele e falou: cara, a gente não tem um centavo furado. E é isso aí, a empresa tá crescendo e tudo. Ele falou: não, mas eu quero muito fazer isso e tudo mais. E a gente falou: ótimo, vem trabalhar com a gente, vamos se reunir, vamos trabalhar. E a gente não se reuniu. O Fábio não veio falar com a gente mais depois disso, a gente não foi mais falar com o Fábio. E cara, isso ficou na minha cabeça por anos e anos e anos. Se lá vi. Aconteceu, né? Não Exato. deu tempo de parar, sei lá. E aí ano passado o Fábio chegou pra falar com a gente de volta e falou: opa, então, né, eu segui com outras coisas, mas eu queria ver com vocês porque eu queria, né, aquela proposta lá de 4 ou 5 anos atrás ainda tá de pé. Aí a gente falou: pô, vamos bater um papo, né? De novo. Aí a gente sentou pra conversar. Só que dessa vez, o que aconteceu com o Fábio, né? Nesse meio tempo, nesses 4 anos, o que a Cranix fez? A Cranix foi lá e passou por diversos projetos, né? E o Fabian também. O Fabian passou por diversas empresas, fazendo diversas coisas completamente fora do mercado de jogos digitais. Ele trabalhou muito com... Tá salvando a nossa pele. Exato. E o que aconteceu? O Fabian, ele investiu né, na carreira dele, ele investiu em skills que se tornaram úteis para nossa empresa no momento atual. Né? Então, não necessariamente que o Fabian queira trabalhar nessas skills que ele adquiriu até agora. Né? Hoje ele está trabalhando com a gente com essas skills porque é onde ele está mais confortável, onde a gente está confortável de passar tarefas de grande peso para ele. Mas nesse momento aqui agora, então as skills que ele adquiriu em trabalhos completamente diferentes, então ele trabalhava com Client Success, ele trabalhava com... Pô, eu nem sei tanto com que você trabalhava, Fábio. Se quiser dar um adendo aí. Eu trabalhei com uma coisa que eu continuo trabalhando. Eu resolvo o problema. E aí o jeito que eu arranjo pra resolver programando, ou conversando, ou fazendo qualquer coisa, eu acho que é uma necessidade, sabe? Tipo, para qualquer empreendimento, você precisa ter uma sede, uma vontade, uma disposição de resolver as coisas que surgem da melhor forma que você pode. E basicamente é isso, né? Então trabalhei muito com relacionamento com o cliente, mas assim, nunca me limitei a, tipo, é isso que o Antônio falou, sabe? Tipo, não é você falar, tipo, olha, eu trabalho com isso aqui, eu sou assim, assim, assado,
eu sou esse tipo de profissional aqui e você que lide com isso, sabe? É muito questão de você pensar, tipo, tá, beleza, o que que eu consigo fazer para ajudar a empresa? Será que isso tá alinhado com o que eu quero mesmo? E manter portas abertas, assim, tipo, investindo sempre em tentar sempre destravar as coisas de acontecerem. Exatamente. Então, quando você para pra ver, então, poxa, eu tô trabalhando com web, isso vai necessariamente me distanciar? Não necessariamente, né? Pode demorar um pouco mais, né? Eu acredito que talvez se o... e não é um caminho ruim, o Fábio hoje, né, tá relativamente bem ali. Ele, ele tem um conhecimento muito bom, que é muito útil em diversos sentidos. Mas ele poderia muito bem também ter decidido que lá atrás ele ia seguir única e exclusivamente com aquilo que era aquela vertente de jogos que ele queria fazer. E não necessariamente hoje ele poderia estar querendo continuar com isso. Ele podia ter encontrado outra coisa que era interesse dele. Só que o que acontece, né? Então, hoje ele está com um plano de carreira pivotado. Então, ele estava seguindo numa direção, agora ele virou para outra, né? Ele deixou de fazer o que ele fazia? Não. Ele deixou de saber o que ele sabia? Não. Então, o que acontece é que a partir de agora tudo vai somando. Então, ele vai aprendendo mais coisas e essas coisas vão ser úteis para ele na nova carreira que ele está querendo seguir. Mas ele teve que ter essa mentalidade de, poxa, o que que eu quero fazer? Né? Ele não chegou do dia para noite lá, estava trabalhando isso e opa, agora caí no colo da Cranix aqui, vamos trabalhar junto. Né? Ele teve a atitude consciente de pensar, nossa, eu quero trabalhar como GD, eu tenho interesse em game design e eu vou correr atrás disso agora. Vou começar a dar uma olhada nisso. O que que ele, né, o que que vai fazer? Pô, esses dias ele estava falando comigo, ele está lendo livros sobre game design. Né? Então, ele está investindo nele mesmo para ele adquirir as habilidades que ele precisa para essa skill, né? Então, às vezes, de um nível para outro, é um caminho grande, né? É um pulo grande que você precisa ter. Então, às vezes, nesse período aqui, livros podem te ajudar, cursos podem te ajudar, conversar com outros desenvolvedores mais experientes também. Então, todo o conhecimento que você puder ir usando para construir esse caminho entre um nível de habilidade e outro é muito bom. Então, é importante você ter isso em mente ali. Antônio, Eu, o Rafa perguntou quem faz as explosõezinhas e brilhinhos na Crenix. no momento, quem puder. É o que eu falei. No momento, quem puder. Mas é o que eu falei. Geralmente, como partículas é um negócio tipo nativo da Unity, geralmente quem tá implementando, né? No caso. Geralmente a pessoinha da Unity é quem lida com isso aqui. Depende muito do caso, tá? Pessoal. Geralmente, né, o que acontece? Passa na mão do artista também. Então a gente fala, poxa, eu preciso de uma imagem assim, assim assada para poder fazer a fumacinha. Preciso de uma imagem assim, assim assada para fazer o brilho. E aí os artistas fazem isso, a gente põe na Unity, testa e valida e, enfim, e aí a gente vai fazendo as coisas. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é ter alguém que entenda um pouco de ilustração, arte, para poder ilustrar e já entenda de como colocar isso, por exemplo, na Unity para poder fazer as partículas. Então, é um dos exemplos, por exemplo, de onde caminhos se cruzam. Então, um cara de VFX, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui um VFX. Ele veio lá de... Ele estudou 2D, aí ele pegou um pouco de 3D, né? Pegou, né, um pouco ali de ilustração, pegou um pouquinho de animação. E o cara provavelmente foi lá alguém que mexeu em Unity. A Melina mandou uma real legal ali, que não pode ter medo de pivotar a carreira também. Total não. Foi depois publicitária e agora tá em jogos digitais e real não é vergonha nenhuma. Você tem que fazer o que você gosta, o que você quer e é isso aí, mano. Muda de área, tenta várias coisas. Tem muitos caminhos diferentes pra chegar em lugares diferentes ou o mesmo lugar, sabe? É bizarro, mas acontece. Pra galera que escreve aí, usando um exemplo, sei lá, meu, assim, é muito difícil. Você pensa, pô, legal, eu curto escrever, tá ligado? Eu quero trabalhar com jogos. E é difícil achar um lugar pra se encaixar. Às vezes não é necessariamente o roteiro que você quer fazer, mas vai na especialização, vai indo no específico, você vai descobrindo, tipo, roteiro tem muito a ver com game design, então tem uma porrada de área no meio disso, assim, porque game design é aquele grande círculo de
conjuntos da matemática, tá ligado? Ele é um círculo enorme com vários outros círculos que meio que se juntam ali. Então, o game design tá junto com o roteiro, tá junto com a programação e junto com o roteiro você pode, você pode cuidar de design narrativo, por exemplo, que é uma pira muito mais ação, muito mais, pô, vou contar uma história, ou melhor, como vou contar a história com essas mecânicas que o game designer e o programador fizeram, como que eu vou falar pro jogador que ele precisa desse objetivo sem sair da história, e é muito menos de, tipo, escrever historinhas fantásticas e criar universos e muito mais de engenhar, assim, como que a história se conecta, como que os personagens fazem sentido com relação ao seu, e isso vai longe. Vai Mas longe. todas as áreas têm um pouco disso, sabe? Tem essa mistura que acha um caminho diferente e você tá lá tentando ser um designer narrativo, enquanto a galera ainda chama quem faz roteiro de game designer. E é tudo muito estranho na nossa área, então caminhos muito diferentes. Antônio começou como programador, agora é produtor, que não tem nada a ver se você for Nada a ver, se ver. ele faz no dia a dia. Cara, não tem nada a ver. Eu não abro uma linha de código, não escrevo uma linha de código. Quer dizer, mentira, às vezes no Excel eu escrevo umas formulinhas lá, mas não dá pra comparar. É totalmente diferente. Mas aí que tá um ponto, né? É exatamente essa questão ali que dentro de cada área, né, você vai encontrar várias coisas que você se identifica mais. Então, quando a gente tá falando de game design, todo mundo que fala, eu quero ser um game designer, né? Você tá falando isso porque né, é a parede que você tem que subir, né? A parede que você vai subir para poder enxergar. Você tem essa parede no game design. Quando você subir nela, o que você vai ver? Você vai ver que existem várias outras paredes. Ah, existe a parede de balanceamento, existe a parede de experiência de usuário, existe a parede de game feel, existe a parede de sei lá, roteirização. Então você pode ser um game designer e roteirista que trabalhando em conjunto numa coisa bem específica. Ah, você pode ser um game designer mais voltado para a área de sonoplastia, por exemplo. Você pode ter, sabe, essa pegada de, nossa, qual que é o feeling que a gente quer passar? A gente quer fazer um jogo muito ligado com o som. Então, tudo isso vai pegando ali e você vai vendo, né? De acordo com aquilo lá que você já aprendeu, né? E aquilo que você tem interesse em aprender também, você vai começando a encontrar. Então, conforme você vai evoluindo na sua carreira, você vai descobrindo novas possibilidades, vai descobrindo novas vertentes, né? É uma coisa que quem aí já teve experiência com a área de jogos, quem ainda tá começando, não sei se quiserem compartilhar isso aí também, só pra gente ter uma ideia em que pé vocês estão. Vai da hora. Ó, o Iatinho, vamos ver, tá cursando jogos digitais. Estou tendo que realizar um Smog. O que é um Smog? Tirando o dragão do Hobbit, o que é um Smog? Eu não sei, ou é um dragão do Hobbit mesmo. Você tem algumas dicas pra me dar? É o meu primeiro projeto na área de jogos. Pô, foi mal. Eu tô tentando achar a pergunta aqui. Você consegue. Lá pra cima, nossa, bem. Marca ela e responde. Peraí. Logo depois das explosõezinhas lá. Deixa eu ver aqui Vamos lá. mais. Então, eu estou com esses jogos digitais e estou tendo que realizar um small. Cara, não tenho ideia do que você quis dizer com isso. Se vocês têm alguma dica pra me dar, é meu primeiro projeto na área de jogos. Tá. Vamos lá. Acho que não tem esse professor de português que quer trabalhar com jogo. O quão perto eu estou. Tá. É um projeto onde eu tenho que fazer um Ah, se jogo. você quiser trabalhar com roteiro, você já sabe escrever bem, eu imagino. Que é uma skill É uma skill muito boa. que é Quer GG. dizer, espera-se que sim, né? Nem todo mundo, por estar formado em alguma coisa, tem muito matemático que usa calculadora também. Então, mas enfim, vamos lá, o Yatinho, ele vai responder a pergunta. Então, cara, pelo que eu entendi, então, você recebeu um briefing de um projeto. O que que é? Vamos explicar um pouquinho sobre isso, né? Antes de eu sair cagando o termo aqui, né? Então, vamos lá. É uma referência ao dragão mesmo. Da hora. Então, você recebeu um briefingzinho, né? O que que é um briefing? O briefing. O briefing de um projeto, são as definições do projeto. Então, definições, às vezes são limitações, sabe, o prazo. Tem diversas coisas que podem entrar dentro de um briefing de um projeto, tá? Então você recebeu um briefing.
E em cima desse briefing, que te diz que jogo você tem que fazer, então resumindo, ele é qual jogo, né? Caligrafia boa. Você vai ter que fazer um projetinho. Isso. Então, show de bola. Então, alguma dica? Pô, o primeiro projeto que você está fazendo, né? Então, primeira coisa é entenda do briefing o que é necessário e qual é a maneira mais simples e rápida que você pode usar para fazer isso. Então, assim, de uma maneira geral, tenta entender quais são os pontos desse briefing que você recebeu, que são realmente importantes, né? Que são os pontos que você tem que levar, que tem que estar no projeto final, não deixe eles para trás, e foca em debulhar um a um. Tenta entender como que você pode fazer, pesquisa sobre como fazer cada uma das features do projeto. Então, pô, tem 50 features lá que você tem que fazer, pesquisa como que você faz cada uma. E aí você vai te dar experiência em cada uma delas e tudo. Então, é uma maneira geral, é meio que dividir para conquistar, né? Então, outra dica, né? Faz um Trello, né? Para quem não conhece o Trello, ferramenta de gerenciamento de tarefas, cria lá todas as tarefinhas que você tem para fazer, agrupa as tarefas quando elas fazem sentido. Então, é meio que por aí, assim. Não sei se isso aqui ajuda muito você nessa ideia, mas fazendo isso aqui dessa maneira, você vai começando a se preparar melhor para poder trabalhar em equipe. Se você separar as tarefinhas, se você analisar o briefing, separar isso em tarefas que você tem que fazer no dia a dia. Hack and Plan a gente tentou usar, eu não recomendo muito, tá? Eu achei ele meio lento para usar. O Trello, para quem tá começando, é mais rápido. Mas vamos lá para as outras perguntas antes que eu me estenda muito aqui. Vamos ver. Pô, o Daniel ali, caramba, tava sendo irônico, mas vocês responderam sério e me animaram. É isso aí, Isso mano. aí, Daniel. Tem espaço, cara. Tem, cara, pelo amor de Deus. Comenta entre a gente brinca, tipo, zoando. Ah, vamos fazer um jogo sobre, sei lá, reciclar geladeira, tá ligado? Vai ter um público que vai querer jogar isso, mano. Se você fizer interessante, sabe, você pode abordar tantos assuntos diferentes em jogo. É que jogo é tipo uma coisa interativa. Você pode deixar Exato. um software interativo de tantos jeitos diferentes, tantas Uhum. formas inimagináveis que. Deixa eu ver quem mais. Ó, Antônio, como seria o portfólio de um produtor? Seriam os projetos feitos? Exatamente. Então, o que é o portfólio de um produtor? Soluções que o profissional trouxe ou poderia trazer para a empresa? Certo, então vamos lá. O que é a métrica de um produtor, né? Primeira coisa, é o que você de uma maneira geral o que você sabe, né? O que você diz que você sabe. Então, é relativamente tranquilo de você ver se um produtor tem ou não experiência pelo que ele está falando em uma entrevista, né? Então, opa, tentando riscar no gearzinho apagadinho. Então vamos lá, o produtor vai chegar para você e vai falar: "Ah, eu fiz esse, esse e esse jogo", tá? Você falar que fez o jogo, não necessariamente é algo útil. Né? O que você fez dentro dele? Ah, nesse aqui eu fui o artista. Nesse aqui eu, sei lá, passei o café, sabe? Pô, o que isso me ajuda você como produtor? Então, o que você vai ver, né, geralmente quando você está olhando o produtor, é até bacana você olhar, né, uma dica geral, né? Sempre olhe em vagas daquilo que você quer ser, que essas vagas vão te guiar no que você tem que aprender. Né? Então, o produtor ele vai ter que saber, por exemplo, como gerenciar equipes, então ele vai ter habilidades de gerência, habilidades de cronograma, né? Então, Antônio, você opa, respondeu, Daniel. Então, mano, você falou que não tem criatividade necessária para roteirista. No máximo poderia ser revisor. O projeto que a gente está agora, que a gente pegou nesse exato momento, o nosso orçamento ideal, a nossa proposta ideal incluía um revisor, mano, porque é um projeto, tipo, que realmente precisa de um, assim. uhum, E tem muitos que a gente vê por aí que precisam de revisor, de gente para. Porque, cara, é a pior coisa você entregar o projeto pro cliente e ter, tipo, erro de português pelo ou amor de Deus, alguma gente. coisa escrita de um jeito estranho. Não tem como. Uhum. E aquela coisa também, muita gente acha que criatividade é uma habilidade que você nasce com ela. Não, ela é uma habilidade que você adquire. Com a prática você vai começando a aprender quais são as regras, quais são os macetes, como é que você pode fazer e você vai melhorando. Então, não deixe também às vezes você achar que, eu não tenho criatividade e isso vai me impedir de fazer o que eu quero. Você pode ter um pouco mais de dificuldade para chegar lá, mas não deixe isso te impedir, tá? Mas voltando aqui a falar sobre produtor, né? Então ele vai ter habilidade de gerência, vai ter habilidade de cronograma, ele vai entender um pouco sobre contratos, então ele vai entender um pouco sobre como que funciona a questão Graças a contratual, Deus. Graças ao Senhor bom vai Jesus entender Cristo. sobre orçamento,
escopo, Se tem uma coisa ruim de mexer contrato e coisas legais e exato. orçamentárias e, meu Deus Ele do vai entender céu, sobre três tipos de ansiedade diferente. equipe e carga de trabalho. Mas eu acho que é. Isso aí, Fábio, isso aí. Tá certo, Fábio. Mas, Mas acho que pra produtor, Antônio, acho que o que vale mais é o currículo, né? Porque, claro, o portfólio também, a gente fala, deixar aham, os projetos à vista, os visuais que você sim, fez, mas o currículo conta exato. O bastante. currículo conta muito. O portfólio vai te dizer se aquilo que você está falando é verdade. Mas no caso de um produtor, o currículo fala muito mais que o portfólio, diferente de um artista. Uhum. Então, o que o produtor vai fazer no currículo dele, por exemplo? A gente vai falar sobre currículo mais pra frente, eu vou até mostrar o meu currículo para vocês. É um dos meus currículos. Que o produtor ele vai chegar e vai falar o Ih, que. Opa, estão me ouvindo? alô? Torres está me ouvindo? Galera, estão me ouvindo ainda? Meu Deus. Eu Eu tô tô. te ouvindo. Tá, beleza, então eu tô aqui, tô zoado. Galera, se algum de vocês pararem de ouvir, por favor, dá um aviso aí também, tá? Às vezes acontece, o Discord vai pra Narnia e volta. Então, no currículo de um produtor, ele vai falar para que ele estava destinado àquele projeto. Então, o que ele estava fazendo? Quais foram as atitudes que ele teve naquele projeto e quais foram os recursos que aquilo gerou. Então, ele aplicou uma metodologia e acelerou o processo, diminuiu a quantidade de problemas, conseguiu fazer com que a equipe entregasse as coisas dentro do prazo, conseguiu trabalhar em um orçamento apertado. Então, são várias coisas assim que o produtor vai colocar no currículo. Então, você não vai colocar fiz tal projeto, né? Como eu recomendo que você não faça isso como qualquer área, mas como produtor principalmente. Você não vai colocar eu fiz tal projeto, trabalhei na Cartoon, trabalhei na Renault. Não, você vai colocar lá, poxa, trabalhei na Renault, gerenciando a equipe, garantindo que as entregas estavam acontecendo dentro do prazo, né? Conversei com os stakeholders, com todos os envolvidos para garantir que toda a equipe tivesse os recursos necessários para dar continuidade ao trabalho. Então, o seu currículo ele vai ser um descritivo daquilo que você estava fazendo. Né? Ele vai ser meio que o portfólio do produtor, porque o produtor é muito mais uma coisa quase que não palpável, né? Ele é uma coisa mais descritiva. Falando nisso, tem uma brincadeira que é que quando o projeto dá certo, né, é graças à equipe, quando o projeto está errado, é graças ao produtor. Então, É tipo profissãozinha ser ingrata. goleiro, tá ligado? Doutor É, só fica a dica chibata. que em empresas em geral, geralmente um bom líder ele assume a responsabilidade da mesma forma, né? Então, Exatamente. Então, você vai bater palma para sua equipe quando ela conseguir fazer as coisas e quando alguma coisa der errado na sua equipe, você vai assumir a responsabilidade por isso. Então, é um cargo de alta responsabilidade. O cliente, quando ele falar, né, com você, você é o produtor, você que deu a palavra para o cliente, foi você que disse que aquilo era viável, era possível. Né? Então, é você o responsável por aquilo. E você é o responsável por sua equipe também. Então, é muito importante, né, que você assuma essa responsabilidade no decorrer do processo. Então, essas são algumas das características de um produtor, né? Pois Mas é, não, Rafa, tá estranho bater pra mim. Eu saí e entrei algumas vezes da sala aqui pra ver se resolvia, mas eu a transmissão não carrega. a transmissão não O carrega? Discord tá meio instável também, ó. Pra uma galera tá assim também. Putz, cara, É, eu eu não tô fazendo outros conseguindo ver tua desenhos tela, aqui. segura um pouquinho. Nossa, Não faz muito tempo, faz tipo, sei lá, 3 minutos no máximo, mas que que estranho. começou isso. Eu fiquei mudo, aí eu tive que voltar pra cá. Bom, acho que o Antônio tem que carregar. Recarrega, Antônio. Vou encerrar aqui a Esse o transmissão. problema não é você. Vamos respondendo outras Vamos perguntas lá. aqui enquanto isso. Vocês acham interessante pegar a experiência aqui no Brasil antes de tentar aplicar algo em empresas de fora do país? Ou mete a cara e tenta com os projetos pessoais mesmo? Tá, calma aí que eu tava Olha, reiniciando aqui o negócio. Repete a pergunta, foi mal. vocês acham interessante pegar a experiência aqui no Brasil antes de Uhum, tentar aplicar algo em empresas de fora? uhum. Ou mete a cara e tenta com os projetos pessoais? Vamos lá. Experiência é algo relativo, né? Experiência de mercado é uma coisa, experiência por si só é outra. Então, experiência de mercado, não necessariamente, tá? Se você é um cara que já está afiado, né, no estilo artístico da empresa que você quer trabalhar, não tem por que você ficar se segurando de mandar para eles. Mas quando eu digo afiado, é afiado mesmo, tá? Então é do tipo, Não só em arte, né? Pode ser em não só em qualquer arte, pode ser em Aí, qualquer coisa. agora carregou pra mim, pessoal. Como é que tá aí? Às vezes tiver tudo certo. Carregou? O Rafa falou Carregou, que boa, carregou. boa. Foi, beleza, gente, beleza, boa. E eu aqui escrevendo com a minha Maravilha. belíssima caligrafia aqui a cartinha pra vocês, gente. Poxa, que tristeza. Sabe por que Discord? Discord, porque você não gosta de. Aí eu tô Tá funcionando ainda ou tá? congelado aqui pra mim. Eu não sei se só eu que.
Deixa eu ver, eu vou tentar fazer um xizinho aqui, me vê se o x estiver Não, aparecendo. não, você tá congelado, Tonho. Congelado, caraca. Para mim. To me, you are frozen. Bom, vamos lá, a gente vai continuando aqui, se continuar dando problema, qualquer coisa depois a gente se resolve, tá? Vamos no papo mesmo. Uhum. Depois, Sim, não, eu vou... quando der boa. Que estranho, cara, deixa eu ver se consigo... Eu particularmente não tenho muita experiência com mercado de fora. Uhum. Mas vamos lá, qual que é Da minha parte, a acho dica difícil. geral? Então, né, a empresa lá de fora vai querer contratar igual a empresa daqui, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que entender qual é o idioma do lugar que você está querendo trabalhar, né? Então, a empresa fala inglês, ou é uma empresa do Canadá que é de Montreal. Pô, os caras falam francês e inglês, você tem que saber as duas línguas. Então, esse é um ponto, já é uma barreira, né, que você tem que passar. Em cima dessa barreira tem a barreira de qual é o perfil dessa empresa, né? Que tipo de trabalho eles estão querendo, que tipo de profissional, com que experiência. A melhor maneira de saber disso, né, se você não é um artista, é ler a descrição da vaga. Ler a descrição da vaga, ver se ela conversa com o que você é, com o que você faz, e se você já está preparado para poder entrar naquilo. Geralmente, para vagas de fora, você tem que ser melhor do que aquilo que a vaga está pedindo. Tá? Então, eu me qualifico para um sênior, né, numa vaga lá de fora. Talvez você consiga um pleno, talvez você consiga um júnior. Tá? Porque, né, levar alguém daqui lá para fora é muito mais difícil, muito mais custoso do que contratar alguém que já está lá na cidade, né? Então, Acho que outra coisa também é tipo. Acho que você tem que ser muito mais especialista na sua área pra trampar lá fora, porque acho que lá fora tem muito mais gente fazendo o que todo mundo faz. No caso, tem muito mais desenvolvedor lá fora. Aqui no Brasil, a gente, sei lá, se vai achar vagas de. Difícil achar uma vaga de sênior em alguma coisa tipo game design, por exemplo, sabe? Lá fora existe. Você tem vaga de direção, você tem vaga de um monte de coisa. Então, lá fora o mercado ele tá tipo um step acima, né, pra começar, mas sempre que eu ouvi falar de trampar lá fora é que você foca no bagulho e fica bom naquilo, assim. sim, você tem que ser E bem bom tenta ser naquilo. o melhor naquilo, sabe? Não necessariamente você só isso, né, que existe. Existem empresas indies, empresas menores também que têm um perfil que contratariam pessoas um pouco mais genéricas, mais generalistas. Mas é mais difícil, obviamente. Nunca é uma regra, Nunca é uma né? regra, né? Isso é uma coisa que é legal de falar, galera. Nada do que a gente diz aqui é uma regra, né? Não é o único jeito de fazer as coisas. A gente está falando a partir da nossa experiência e do que a gente conhece, tá? Então, alguma outra pessoa pode chegar para vocês e falar exatamente o oposto que a gente está falando porque é a experiência deles, etc. Então, não é uma regra única e específica que você tem que seguir. Lógico, questões de, poxa, plano de carreira, né? Você pensar no que você está fazendo, continuar estudando, investir em você mesmo, esse tipo de coisa se aplica em qualquer área, de qualquer lugar, né? Se você faz o oposto disso, você está indo contra você mesmo. Mas quanto à segunda parte da pergunta, ou no caso ali, ou mete a cara e tenta com os projetos pessoais mesmo, eu acho que as coisas não estão separadas, não são opostas, elas andam juntas. Do tipo, se você tem uns projetos legais, se você consegue mostrar suas skills pelos teus projetos, mano, foca neles. Porque é o portfólio que vai garantir tua vaga, tá ligado? Uhum. Beleza, você pode ter uma indicação, pode ter dado sorte, mas se você não souber fazer, É. então, trabalha no teu projeto como uma forma de treinar aquilo Uhum. que você gosta de fazer, sabe? E usa esse teu projeto pra mostrar a tua skill pra empresa que você quer trampar, pro cliente ou whatever. É, Deixa eu então, ver. um outro ponto só sobre, ainda nessa pergunta, só para deixar claro. Não, de boa, manda Então, ver. se você quer ser um concept artist na Blizzard, que tipo de concept art você tem que estar fazendo? Você tem que estar fazendo concept art da Blizzard. Então, se você tem um portfólio que alguém olha e fala, esse cara aqui deve trabalhar na Blizzard, aí você manda o portfólio para Blizzard, entendeu? Porque você está se preparando e você já está trilhando sua jornada como alguém que está dentro da empresa, sem Ó, estar lá dentro. Então é muito difícil, mas empresas muito grandes, elas vão querer o cara que está afiado naquilo que eles precisam, porque eles não têm tempo para treinar alguém. Você pode ser um excelente ilustrador, se você não é um bom ilustrador do estilo Blizzard, para o tipo de jogo que você está querendo submeter, você não serve, tá? Empresas muito grandes, eles têm muito disso. Então, não, se você está muito no começo, muito gatinhando ainda, às vezes não vale a pena o esforço, tá? É, Fábio, agora,
pergunta boa ali Pô, manda pra aí. Thalita. Como que um artista que tá iniciando pode ingressar no mercado de trabalho para jogos? Ou é melhor focar em estudos e freelas em outras áreas? Você quer responder, Thalita? Quer que eu responda? Difícil. Cadê a pergunta? Do Peraí. Fábio, um pouco pra cima ali. Pergunta, galera. Eu destravei aí pra vocês, eu tentei streamar de outro jeito. Aqui, Tua achei a câmera não tá travada não, Doni. O desenho também? Rabisca alguma coisa aí. Uma bolinha, Bolinha apareceu. Agora não é apenas uma bolinha. Agora é uma carinha feliz. Uhum. Beleza, vamos lá. Como eu comecei, né? Eu fiz o técnico integrado também, só que eu fiz em fotografia, enquanto eu conhecia os meninos que estavam fazendo jogos. Aí eu fiquei com inveja e fui para jogos. Fotografia era chato. Aí, na faculdade, o que aconteceu? Um professor gostava muito, tipo, do meu desempenho nas aulas. E ele acabou me chamando para um estágio. Isso me ajudou bastante a fazer uma fundação boa para, né, construir um portfólio, é, aumentar minhas skills, etc. Então, isso é uma parte interessante também, você focar e se desempenhar mesmo no que você quer fazer, né? Seja numa faculdade, seja nos estudos pessoais. E freelas em outras áreas ajuda, mas nem tanto. É aquela pira que a gente comentou de no que você quer fazer, né? Eu acho que é mais válido você. É válido sim fazer freela, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro pra viver nessa vida. Mas foca em estudos que vão te ajudar a pegar a vaga que você quer, sabe? Por exemplo, se você quer ser ilustrador de personagem, faz um Despert Sheets, faz ilustrações de character sheet, model sheet, tudo que você puder, assim, construir de personagem, estudar aquela área em si, sabe? Eu acho que ajuda bastante. É mais válido mostrar os estudos pessoais, nesse caso, do que um freela em qualquer outra área, por exemplo. É Exato. real, é real. Então, uma coisa, e aí, isso que a Thalita falou é muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de portfólio. Mas a questão é, quando você vai apresentar um portfólio, geralmente você não quer apresentar um portfólio de algo que não tem nada a ver com a vaga que você está submetendo, com aquilo que você quer fazer. Vou mandar um portfólio para UI, né, para interface de usuário. Cara, eu não quero saber de ilustração de cenário, concept art. Isso não ajuda em nada. Ensina que você, pô, legal, você sabe ilustrar, mas não é o que eu quero. Então, quando você tem um foco, quando você está pensando na sua carreira, você vai começar a criar produtos, criar recursos, né, para poder usar eles na hora de ingressar no mercado, naquilo que você quer. Então, eu quero ser um concept artist, eu quero ser um ilustrador, eu quero trabalhar com personagem, quero trabalhar com 3D, quero trabalhar com 2D, quero trabalhar com, sei lá, qualquer coisa que seja do seu interesse ali. Você vai começar a criar portfólios dentro daquilo para você poder apresentar. Então, entra muito dentro dessa questão aí que a Thalita falou. E dentro disso é essa questão, né? Que você não pode ter medo de querer de aprender também. Então, usando o exemplo da Thalita mesmo, ela comentou ali, ela era de fotografia. Depois foi para jogos, né? E aí o que ela fez? Poxa, né? Ela ralou pra caramba ali para aprender a ilustrar, aprender a modelar e etc. E dentro disso ela acabou, né, se destacando ali, foi chamada para um estágio. No estágio, né, ela aprendeu muita coisa e aí foi indo. Então, é questão de você realmente às vezes estar disposto a aprender mesmo, né? Tá disposto a baixar a cabeça e aprender como é que faz do zero, né? Não é porque você chegou em um certo nível em uma coisa que você se tornou expert em algo que você é um expert em tudo. Então, é importante às vezes saber abaixar a cabeça e começar do zero na outra área que você está querendo seguir também. Rodolfo ali em seguida pergunta como ingressar na área sendo um compositor que já tem os devidos conhecimentos de música adaptativa. Se você já tem conhecimento, você já tá na frente de alguém já. Já tá na frente de alguém, já, cara. Então, Já tá mandando bem alguma coisa. se você tem o conhecimento, você tem que começar, você tem que provar para as outras pessoas que você tem ele. Né? Como é que você prova para as outras pessoas que você tem ele? Fazendo um portfólio bom.
e participando de projeto. Né? Como que você participa de projeto? Pô, entra numa game jam e fala, eu sou músico. A quantidade de gente que vai correr pra você pedindo música é enorme, cara. Músico tem pouco. É real, a música tem Músico pouco. tem bem pouco. Tem um. Como é que é o nome do cara que fala sobre carreira especificamente pra músico, game dev? O Thiago Adamo. Thiago Adamo. É isso aí. Acho que é com Um dos TH. problemas, Rodolfo, pra ser bem sincero, assim, é que, digamos que você queira trabalhar, sei lá, que nem a gente fazendo jogo pra empresa, que é o. Eu acho que eu arrisco dizer que dá mais entretenimento, dá mais dinheiro que jogo pra entretenimento no Brasil atualmente. Mas a galera, tipo, quando pensa em fazer jogo, eles pensam assim, pô, jogo, programação e arte. Mano, você chega pra qualquer desenvolvedor, você fala, você programa? A primeira coisa que o cara vai perguntar é o que você programa, tá ligado? Porque programar exatamente não é nada. Só aí você já tem uma porrada de divisão que pode acontecer. Mesma coisa pra arte. Cada Uhum. artista é artista 3D, artista 2D, artista pixel art, artista de cenário, artista de personagem, artista de prop. É muito diferente, são trabalhos muito específicos. E tem trabalho pra Sim. caramba em todas essas áreas, sabe? Então, só que daí o problema é assim, o cara que quer fazer o jogo, ele não sabe disso. Ele acha que é programação e arte que ele vai precisar, sabe? Ele não faz nem ideia que pode ser que tenha roteiro, ou pode ser que você precise de um cara especializado em fazer som, sabe? Pra experiência ficar legal, pra experiência ter, sabe, sonzinho no botão, sonzinho de musiquinha, em lugares diferentes, dependendo da situação e tudo mais. O cara não faz ideia, ele não lembra dessa parte, sabe? Porque é uma parte subjetiva, é a mesma coisa que o roteirista. O roteirista tá lá pra garantir que o que tá escrito esteja bem legal e tal, mas nem sempre o jogo tem muito roteiro, né? Então a galera esquece, sabe? E aí quando você corta corta orçamento de um projeto, corta profissional de alguma coisa que você queria fazer com ele, mas aí você corta a gente do som, sabe? Você infelizmente corta a gente do roteiro, então a galera do roteiro fica sem trampo, e a galera do som também, e algumas outras áreas em volta que fazem o processo todo ficar extremamente profissional, extremamente ideal, só que nem sempre o cliente tem dinheiro ou entende a necessidade deles, sabe? Então, em casos. Isso tô falando, né? De fazer jogo sob encomenda para empresas e tudo mais. Caso de jogo para entretenimento é outra história, né? Mas você fica meio acorrentado ao que o cliente tá disposto a fazer, sabe? Uhum. Sim, E eu sinto a dor, assim, de não conseguir entrar no mercado, porque é difícil mesmo, assim. Essas áreas mais secundárias do desenvolvimento de jogos secundárias, é triste falar isso, né? Não é. Não, A gente sabe não, que não é. aí que tá o ponto, né? Mas que a galera acha que é, sabe? O que que acontece, né? Quando a gente está falando, apresentando um projeto para um potencial cliente, ele vai enxergar isso daqui, ó. Ele vai enxergar, ele vai ver de frente o projeto e vai ver ali o predinho bonito, o castelinho, olha que lindo. Aí ele vai ver o carinha que está pintando o castelo, vai ver o carinha que está pregando as madeiras, mas ele não vai ver todas as pessoas que estão por detrás disso, né? Então ele não vai ver toda a equipe que precisa para que aquele projeto aconteça. E é muito fácil para ele dizer, eu preciso só desses dois caras, eu preciso do cara que pinta e do cara que prega. Eu não preciso do cara que está fazendo qualquer outra coisa lá atrás. Do cara que está ligando os fios para poder acender a luz, o cara que está costurando a bandeirinha para poder pendurar lá em cima, né? Então é muito fácil ele querer cortar isso. Então como que você passa por isso daí de uma maneira geral, né? Não é tão fácil, é muito mais difícil, obviamente. Não é para começar do zero e ter uma empresa até nesse quesito, mas você pode recorrer a outras empresas, né? Então o que você vai fazer? Você vai procurar vagas nessas áreas, porque as empresas que fazem jogos conhecem que isso existe. Nem sempre vão ter vagas para essas coisas, né? Porque são vagas que elas são mais específicas, elas já são mais especializadas, elas não são vagas que exigem uma equipe grande para poder fazer, né, em projetos pequenos. Então, eu não preciso de 10 compositores para fazer um jogo, né? Muito raramente isso vai acontecer. Agora, programador é muito mais fácil de encontrar um projeto que precise de 10. Então é entender também que certos cargos eles já são mais especializados porque eles não estão nessa linha de frente tão no Mas dia a dia do projeto. não desistam entre muitas aspas, áreas secundárias do desenvolvimento de jogos, porque a gente que sabe fazer, ou melhor, todos nós desenvolvedores que sabemos a importância do som, da animação, do efeito, da partícula, do VFX, de tudo. A gente, tipo, tá forçando o mercado pro lado da qualidade. Então a gente tá forçando o mercado para aceitar que, mano, fazer jogo precisa de equipe completa, para fazer bonito, para fazer legal, para não ficar
jogo do Iguinho, tá ligado? Aquelas coisas meio troncha que você não sabe Exato. como que chegou ali. É, Mas o ponto é que assim, o né? jogo do Toda Iguinho vez. era da hora que era educativo, eu curtia, Exato. joguei muito. Então, Mas toda era. vez que a gente para falar com o cliente e a gente apresenta para ele os projetos e a gente fala o que a gente cortou, a gente está falando o que a gente está cortando e por que a gente está cortando, né? A gente não quer cortar muitas vezes, mas às vezes é preciso para o projeto poder sair do papel. E o que isso faz, né? O que a gente está fazendo tomando essa atitude? A gente está educando os nossos clientes. Então, em determinados projetos, momentos do projeto, volta e meia, um cliente chega para mim e fala: "Ah, não dá para fazer não sei o quê". Eu vou falar que não. Por que eu vou falar que não? Porque foi aquilo que ele pediu para cortar lá no começo. Eu falei: "Olha, isso aqui é aquele profissional X que custava tanto que a gente cortou para poder fechar no teu orçamento, né? Você quer isso? A gente pode reorçar e eu coloco esse profissional dentro do projeto. E aí as pessoas vão começando a ver qual que é a importância de cada um desses profissionais dentro do projeto. Então, Infelizmente, na nossa área, é muita reeducação da própria indústria. Então, exatamente. Principalmente no Brasil. Mineirinho. Mineirinho por Adventures. exemplo, Mineirinho Adventures é o único AAA do Brasil, tá? Eu sempre vou defender isso aqui. por exemplo, falando em reeducação, tipo, o termo que você usou, Rodolfo, música adaptativa, eu não sei o que é, sabe? Então, seria legal você apresentar também. Eu vi aqui, por exemplo, que vocês estão procurando sound designer, mas vocês têm algum cargo de, sabe, função específica. Aí você se apresenta e a empresa fala: caraca, eu não sabia que eu precisava disso. Então, tem que Exatamente. reeducar muita gente, sabe? É, Essa é uma então, maneira. às vezes quando você vai se tornando especialista em alguma coisa, né, quando você foca em uma área muito específica, às vezes é bom você entender que a pessoa com quem você está falando, ela pode não entender 100% daquilo. Mas cuidado também para não ser babaca, tá? Isso é uma linha muito tênue nisso daí. Se você chega para a pessoa tentando explicar para ele tentando ensinar o padre a rezar a missa, isso pode acabar ficando feio pro seu lado também. Então, às vezes é importante você, tipo, tentar, né, entender exatamente qual que é o termo que a empresa usa, qual que é a linguagem que eles estão usando. Se tem alguma coisa que você faz, que você falou e você percebe que não ficou claro, ou deixa em aberto e fala: olha, se tiver qualquer coisa que eu comente, que seja um termo que, né, ou seja novo, ou diferente do que vocês usam, me pergunta. Aí eu tento esclarecer, porque numa dessas vezes é só uma maneira diferente de falar da mesma coisa. Então, às vezes é uma maneira de você falar isso. Então, é uma habilidade sim, de comunicação ali que você tem que tomar um cuidado. Eu chego falando pro cara: porque eu faço isso, porque vocês não sabem o que é, então eu vou chegar aqui falando já como é que funciona tudo, né? Porque às vezes você pode estar falando com alguém que já passou por aquilo, já entende muito bem daquilo também. Mas deixar aberto no começo de uma conversa, por exemplo, que você, poxa, se tiver algum termo que eu fale que não esteja claro, não deixem de me perguntar, que eu tô aqui para deixar claro tudo que eu tenho para dizer. Então, é importante também. Vamos passar para as próximas. Vamos lá, perguntinhas. A Melina Teve fez alguma- vários comentários legais sobre roteiro, que, por exemplo, lá na gringa, eles procuram narrative designer e aqui a gente nem procura, sabe? Então, Exato. realmente, É louco. fica- É louco porque daí você que quer se tornar é tão difícil entrar em contato com gente que vai te indicar um caminho, gente que tem algum tipo de experiência na área, sabe? Aquele networking legal pra saber como as coisas funcionam, mas daí você tem que viajar pra Alemanha pra fazer aí. Não tem grana pra fazer esse networking, tá ligado? Não, e é o que a gente Você falou aprende também de na novo louca. da reeducação, porque, por exemplo, a gente tinha a pretensão de contratar roteiristas, tipo diretor de roteiro e roteiristas, não sei o quê, só que como as outras empresas não entendem que o mercado necessita disso, o budget fica curto e assim vai indo, sabe? Assim vai desmoronando. Aí é E difícil. assim a gente vai aparando as bordas, sabe? É, Daquele bolo bonito, assim, que tava tudo bem planejado, tudo bem estruturado, firminho, aí vai tirando coisa, assim, aí fica aquela coisa toda cortada. Mas mas a gente trabalha com o que tem na mão e é isso aí. isso é, infelizmente, um negócio que vai demorar um pouco pra, sabe, ficar estável, ficar do jeito que a gente Exato. quer. É. É, Mas estamos trabalhando pra isso, né, exato. galera? Tamo É aquela ideia do barquinho lá, pra quem tava aí ontem, então, Olha lá, as né, analogias. as analogias. Então é exatamente esse ponto, sabe? Aqui a maré tá baixa. Então o que acontece quando a maré tá baixa? Ninguém é um navegador experiente. Tem pouquíssimos navegadores experientes no Brasil. E a gente precisa educar a indústria. Pra quê? Pra quando a maré subir a gente poder navegar bem. Agora pega lá na gringa que a maré já tá lá no talo, estão enfrentando tempestade, etc.
o cara de jeito nenhum vai querer alguém pra botar no leme do barco dele que não tem habilidade pra poder pilotar um leme no meio da tempestade. A gente tava zoando, né, com o negócio de designer de nuvem, mas é real, tipo, numa das endings da Pixar, sei lá, tinha lá designer de nuvem, não sei o quê. Exatamente. Parece cara, zoeira, mas existe. Alguém no mundo é um designer de nuvem, galera. Você tem noção do que é isso, cara? Ó, Ah, mas, gente, a gente acha engraçado, né? Mas vamos pegar todo mundo aí e põe todo mundo pra desenhar uma nuvem bonita. Todo mundo aqui já viu nuvem, né? Agora vai fazer uma nuvem que você olhe e pense, puta que nuvem Nuvem, sensacional. é exatamente. verdade. O Antônio tá desenhando ali, ó. Vamos julgar a nuvem do Antônio. Aí, ó, uma nuvenzinha. Parece um Grimer do Pokémon. Poxa. Ó, Daniel Rangel, vocês acham que vale a pena pra quem tá estudando focar em algo que o mercado tá precisando pra conseguir entrar rápido no mercado? Ou isso não existe? Eu acho que Difícil. existe, mas eu acho que vai muito do caso, vai muito da necessidade daquele momento. Eu acho que assim. Você pode apostar nisso. Eu acho que deve ter muita gente por aí que fala que isso funciona. Que tipo assim, porra, eu vou fazer isso porque é isso que dá dinheiro, ou é isso que tá precisando no momento, então eu vou arranjar um emprego rápido. Eu acho que não é mentira. E não é, e não é. Eu vou dar minha opinião clara sobre isso daí já meio que de cara. É assim, se você tá vendo a necessidade, talvez você já esteja atrasado pra ela. O que eu quero dizer com isso? Tem esse delay. Não adianta você entrar na escola de natação pra ir atrás do barco que já saiu do porto, entendeu? Tipo, não sendo maldoso com isso daí, tá, galera? É só pra dizer que, assim, não necessariamente isso pode ser o melhor caminho. Às vezes você vai entrar numa coisa que você odeia, detesta só pra conseguir uma vaga. Isso não é necessariamente um plano de carreira, tá? Então, assim, se existe uma necessidade e o tempo pra você aprender aquilo é menor do que o tempo daquilo sair da necessidade, ótimo. Aí você quer fazer aquilo, ótimo. Então, eu quero aprender a programar Unity, que, pô, eu gosto de programação, eu acho que eu ia gostar bastante disso. E eu quero aprender programação em Unity. Pô, ainda é uma necessidade, ainda está precisando, ainda não tem muita gente bem qualificada, então Mas assim, manda sendo ver. sincero, Daniel, tipo, eu não sei o que exatamente você quer fazer ou o que você pensa em fazer, mas, cara, hoje no Brasil tá precisando de tudo. Tá precisando de todo mundo. Tá precisando de programador, tá precisando de artista, tá precisando de uma galera, sabe? Então, eu não acho que, pelo menos em desenvolvimento de jogos, vai ter uma área que, tipo, que tá saturada de profissionais. É É, só que não tem oportunidades, são coisas diferentes, porque é, tem pouco projeto, tem pouca gente investindo nisso. Ainda. Isso provavelmente muda. Mas eu acho que, sei lá, mano, acho que o que você gostar de fazer, assim, vai ter área. Se você for bom, se tiver oportunidade. Pra recomendação de jogos, livro mano, aí. nossa, a gente tá crescendo essa indústria, meu senhor. Recomendação de livro não tá aqui, droga. Pra quem tá na dúvida, poxa, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu gosto, etc. Comece pelo Porquê, é um bom livro. Livrozinho meio que quase que uma vibe autoajuda, assim. Mas ele é um livro bem interessante para você entender o tomada de decisão e como seguir alguma coisa que realmente faça sentido para você ali, né? Que converse com quem você é de verdade e não só, vou fazer isso aqui porque tem demanda. Porque às vezes você pode entender alguma coisa que tem demanda, você realmente gosta de jogos, quer trabalhar com jogos, mas você entra num setor que você, poxa, detesta só para poder trabalhar nele. Né? Por Qual é o exemplo, nome do livro, Antônio? comece pelo porquê. Então, deixa eu escrever aqui no. Quando você tava falando aí, cadê? Perdi, velho. Perdi, mano. E perdi. Quem tá jogando o jogo perdeu também. Pilantra. Fazer. Cadê, mano? Tinha. Ah, é. A Marina perguntou: e portfólio pra direção de arte? Pô, interessante, né? Primeira coisa que você tem que mostrar é que você Sonhar entende. grande. Não, pô, mas é uma boa aí. Você tem Compre que... um bom objetivo. Ele entra. Toda vez que você vai entrando em coisas de, né, direção ou algo assim, você vai começando a entrar naquela questão de a experiência que você tem que ter não é só a experiência no campo de batalha. Você não tem só que saber ilustrar, não tem só que saber desenhar. Você tem que começar a mostrar que você tem capacidade de guiar outras pessoas no caminho. Então, Direção é basicamente isso. direção é Né? Você tá basicamente isso. É você na conseguir equipe. deixar clara a sua visão para várias pessoas dentro do projeto. Né? Então é meio que essa pegada.
Mas primeira coisa, nunca fiz isso na vida. Então, beleza, ótimo. Você vai ter que primeiro mostrar que você é bom em ilustração. Então, primeiro você tem que mostrar que você entende ilustração, que você entende sobre desenvolvimento de jogos. Na, nas entrevistas ou coisas assim, você vai ter que se demonstrar uma pessoa uma boa comunicadora, uma pessoa que consiga se comunicar bem. Você vai ter que mostrar que você pode conseguir gerenciar, por exemplo, né, tarefas. Então, você é uma pessoa às vezes que é organizada, né, porque você vai ter que gerenciar o trabalho de várias pessoas, não apenas o seu. Então você começa a ter essas questões ali que você tem que começar a cuidar, né? Então são algumas habilidades extras do que direção. Então, esse cara aqui, o do Comece pelo Porquê, é um excelente idealista de vários conceitos. E uma das coisas que ele fala, que eu concordo muito bem, é que a gente forma as pessoas para o trabalho manual, mas a gente não forma líderes, né? Então, eu posso pegar uma pessoa, ensinar ela a desenhar, ensinar ela a usar o Photoshop, ensinar ela a fazer ilustração, ensinar ela a fazer ilustração para jogos, mas quando eu tento puxar essa pessoa para uma tarefa de liderança, geralmente a gente não ensina ela como é liderar, né? Como é ser um líder. Então é muito importante quando você está querendo se submeter para uma coisa assim, aprender nesse processo, que você não apenas aprenda sobre ilustração, não apenas aprenda sobre, né, a linha de frente, mas que você aprenda sobre liderança, porque você vai estar liderando outras pessoas, né? Então você tem que manter a moral deles elevada, você tem que entender como eles, como Pra, conversar com eles, como, né? pra arte especificamente, pensando numa experiência que um amigo nosso compartilhou com a gente, o Tajima, atualmente ele tá trampando de direção de arte num projeto lá pra Inglaterra. Mó irado. Queria que ele estivesse aqui pra falar um pouco, mas ele deve estar trabalhando. e, e ele foi chamado. Ele entrou como um freela só de artista, assim, pra fazer prop pra um joguinho mobile. E, e a arte, o estilo dele era tão. Interessou tanto as pessoas que estavam contratando ele que eles escolheram ele pra dirigir o projeto porque eles queriam que o jogo tivesse a cara do estilo dele. Então, tipo assim, a direção também, pelo menos na arte, eu imagino, né, principalmente na arte, ela vai muito do tipo assim, a cabeça do cara que tá na frente ali, provavelmente o jogo vai sair com aquela cara, vai ser orientado para aquela direção. Exato. Então você sabe que, por exemplo, você tem certeza que o joguinho lá, mobile que ele tá fazendo, vai sair com a cara do Tajima, que é um puta artista. Nossa senhora, o Tajima. Foi ele que fez o Nugget. O Não sei nosso se você mascotinho. sabe, mas o nosso mascotinho. E, E acho que assim, tirando a questão, né, da liderança, de lidar com pessoas, que é muito isso também, né? Acho que o teu trabalho pode acabar te levando para essa direção também, se ele for uma coisa muito única, assim, muito tipo, caralho, eu preciso que um jogo inteiro tenha a sua cara, sabe? Ou... É por isso que você vê, tipo, Kojima da vida trabalhando com direção e coisas do tipo, porque você quer que, tipo, seja um jogo do Kojima, não seja um jogo da galera que realmente fez o jogo, sabe? Então, tem essa pira também. mas assim, invista no portfólio que deixe claro quem você é como artista. Que você possa ter uma identidade e possa deixar isso claro, sabe? É o primeiro passo. Primeiro dos primeiros passos. Outra pergunta é do Bre Salsicha. É possível um produtor sem real experiência no mercado entrar direto em vagas relacionadas? Por exemplo, um aluno de game design ou não, que é produtor da equipe, mas não possui projetos no mercado de fato, teria a possibilidade de entrar na vaga de produtor ou seria necessário passar por outras áreas para adquirir experiência? A maioria das vagas requerem, sei lá, 3 a 5 anos de experiência no mercado. Certo. Aí eu vou dar a minha opinião sobre o Brasil e depois minha opinião lá fora, tá? Primeira coisa, você tem que ter conhecimentos específicos para trabalhar como produtor, tá? Uma faculdade de jogos aqui no Brasil, todas que eu conheço, nenhuma delas te dá essa skill. Pelo menos todas as que eu vi a grade curricular, tá? Não, a gente não tem educação para produtores aqui. Esse é o primeiro ponto. Então você tá, por mais que você esteja sendo produtor da sua equipe, não necessariamente você tem as habilidades necessárias para ser um produtor. Quais são as, né, falei um pouquinho sobre as habilidades, etc ali, mas um overview geral, então você vai ter que começar a estudar várias outras coisas sobre gerência de projeto, gerência de equipe, tempo, recurso, como que você faz para usar o Trello, como que você faz para usar o Gira, como que você faz para entender de metodologias ágeis, como que você faz para facilitar o projeto, o trabalho da equipe. Então tem várias questões assim, né?
Então aqui no Brasil o que que acontece? Geralmente você vai precisar ter trabalhado um pouco com jogos para poder ter adquirido a experiência do que são problemas. O que é um problema num projeto, né? Se eu perguntar para você hoje, né? Quais são os grandes problemas de fazer o jogo X? É pouco provável que você, né, já tenha experiência para poder olhar para o jogo e falar, nossa, esse jogo aqui vai dar problema nisso, vai dar problema naquilo, a gente tem que tomar cuidado nessa parte. Dito isso, você pode pegar atalhos para fazer isso, né? Então você pega, por exemplo, eu pego meus atalhos também, né? Então, vamos lá, atalho, né? Pô, aqui ó, livro, né? Um excelente atalho para você aprender várias coisas de produção. Porque você vê sobre outras pessoas que trabalham na indústria o que eles fizeram, né? Então é um pouco difícil você entrar direto em produção. Você pode entrar às vezes como auxiliar de produção se a empresa tiver um cargo assim. Mas como a gente tem poucos produtores no Brasil, primeira coisa, a gente tem poucos, né? Os que a gente tem são muito, muito bons. A gente tem excelentes produtores, mas a gente tem poucos. O que você pode acabar entrando é às vezes como Scrum Master, né? Então alguém que cuida do Scrum especificamente. Você pode acabar entrando em alguns carguinhos paralelos assim. Mas é bem difícil você entrar direto como produtor aqui. Lá fora você tem cargos para produtores que são produtores bem júniores, né? Então, mas um produtor júnior lá de fora já é alguém com uma certa experiência, com um bom conhecimento. Então, de uma maneira geral, você vai ter que começar a estudar as coisas que um produtor precisa, né? Para tentar pegar as vagas dizendo que você sabe. Não necessariamente você precisa ter 100% de experiência com jogos, 50 anos. Se você realmente souber como funciona o Scrum, se realmente souber como usar as ferramentas, se você realmente for um bom comunicador, se você se preocupar com a sua equipe, se você se preocupar com a qualidade do projeto, né, isso sendo de verdade, não é falar da boca para fora que você se preocupa, é você realmente se preocupar com isso, vale a pena você começar a tentar vagas, etc, para adquirir a experiência. Né? Nem que seja falar, poxa, olha, eu não tenho experiência direta trabalhando como produtor aqui, mas olha, eu conheço Scrum, se vocês quiserem me aplicar um teste sobre isso, fiquem à vontade. Tem certificação também para esse tipo de coisa, então o Scrum, você pode ser um Scrum Master, você pode ir lá e fazer uma certificação que comprove que você é isso. Com a certificação fica muito mais fácil você entrar no cargo de produção também sem experiência, que vai dizer que você realmente sabe aquilo. Se não leu sei lá, no outdoor, Scrum é muito bom para projeto de jogo e tá falando pro cara que você sabe. Então são maneiras de você fazer isso, né? Mas é bem difícil, depende muito da empresa, do que eles estão procurando, da verba que eles têm. Porque é uma realidade aqui no Brasil que como a gente tem pouco produtor, a gente nem procura produtor. Né? A gente abre um projeto, na verdade, é uma das poucas vagas que você vai ver. Tipo, é muito raro de encontrar vagas de produtor assim no Brasil. Você encontra uma ou outra, né? Mas geralmente quando você encontra, eles estão procurando alguém sênior já. O que é bem complicado. Né? Para você ser sênior, por exemplo, eu já estou trabalhando como produtor há alguns anos aí. Eu comecei primeiro como programador, tenho minha própria empresa já há vários anos. E eu produzi todos os jogos da minha empresa até hoje. Então, foi assim que eu adquiri experiência. Eu produzi todos esses projetos. Mas não foram projetos que a gente só resolveu fazer, né? Foram projetos profissionais. Alguém estava pagando, botando dinheiro para ele tinha uma data para ser entregue. Então, a gente teve que correr atrás disso. Eu não comecei só como produtor. Eu me descobri produtor no processo. Tá? Saiu do armário da produção, Arthur. Isso aí. Aliás, curiosidade sobre... Opa, diga aí. Fala aí. Não, falei. Tá, então uma curiosidade sobre como eu descobri, né, que eu era produtor. Eu estava conversando com um colega lá de São Paulo, né, um produtor, por sinal, ele tá falando, cara, eu sou produtor aqui na nossa empresa, etc, e tudo mais, tava falando sobre o que ele fazia. Eu falei, cara, qual é o nome disso aí que você faz mesmo? Ele, produção. Eu falei, e o que exatamente que você faz? Aí ele me falou, eu faço isso, 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 isso e isso. Eu fiquei, cara, isso é exatamente o que eu faço. Eu só não sabia que existia o termo produtor, eu não tinha ideia na época. Aí eu falei, pô, caraca, aí eu fui pesquisar e aí, conforme eu ia lendo, vendo descrição de vaga, né? Como que você tem certeza que você sabe aquilo? Você vê a descrição de quem está contratando. Eu falei, eu quero produtor, o que ele está procurando? Se você lê e fala, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, você fala, poxa, eu sou isso daqui. Aí eu comecei a me intitular como produtor desde então, né? Mas é engraçado de como às vezes... Esse gif do Homem-Aranha é muito... Esse gif eu achou perfeito, meu Deus. Putz, vou ter que ver aqui agora. Você! Foi mais ou menos por aí mesmo. Ó, a Melina... Mas o... desculpa, fala, Fábio. Não, só um comentário que eu ia fazer aqui. Isso tem um gancho muito bom com aquilo que o Antônio falou do currículo, né? O que você espera ver
em termos de portfólio e currículo de alguém para uma vaga. E não necessariamente você precisa trabalhar como X ou Y para saber resolver problemas que X ou Y precisa resolver. Uhum. Então, isso que o Antônio comentou, né, do que o produtor faz, de que é garantir que o negócio saia conforme foi definido, saber dizer não, tipo, saber fechar escopo. Cara, isso bate com vários outros tipos de trabalho, tipo Agile Coach, tem muito de metodologias ágeis que pode aplicar e devem ser aplicadas nisso. Questão de governança corporativa também mexe muito com isso. Gerente de projetos também trabalha muito com escopos parecidos. Claro que isso nunca vai ser específico em relação a jogos, mas muitas vezes, se você precisa arranjar um emprego, por exemplo, que ajude a você a pagar suas contas e não te afaste do que você quer, você consegue encontrar trabalhos com coisas que vão resolver problemas muito parecidos. E querendo ou não, depois para você tentar achar um trabalho mais específico, especializado nisso, o que as pessoas vão querer saber ou não é se você consegue resolver os problemas que eles querem resolver com aquela posição. Não é só tipo, nossa, a gente precisa de alguém para ocupar esse cargo. Não, a gente sabe que vai acontecer tal tipo de problema aqui ao longo do processo e a gente precisa de alguém que saiba resolver esse tipo de problema quando ele acontecer ou evitar esse tipo de problema. Eu até brinquei ali no chat, né? Problema de contrato eu não resolvo. Resolvo muitos problemas, mas problema de contrato não. Isso aí, graças a Deus, a gente não tem problemas de contrato. Por quê? Porque tem o Antônio. O Antônio vai olhar para contrato, vai olhar para NDA, vai saber dizer, tipo, olha, não dá pra gente fazer tal coisa, não dá pra gente falar que a gente tem tal cliente. Por quê? Porque, cara, isso é justamente o que ele tá olhando ali ao longo do processo, saca? O Antônio só fala, vocês têm que assinar aqui de testemunha. A gente vai lá e assina. Exatamente. Altas assinaturas que a galera às vezes nem sabe o que tá assinando. Mas Confia, né? confia, exato. E a gente não ia nem saber, tá ligado? Aham. Mas aí tá um ponto, sabe? Por exemplo, quando você tá submetendo pra vaga, supostamente, né, a pessoa que tá querendo te contratar sabe o que ele quer, né? Primeiro ponto. E essa pessoa sabe o que ela quer, às vezes ela vai identificar em você o perfil daquilo que ela precisa. Por exemplo, se eu tivesse com uma vaga de produtor aberta e o Fábio me mandasse pra vaga, eu contrataria o Fábio. Mesmo sem ele lidar com questão de contrato. Por quê? Né? Porque eu sei que ele tem experiência administrando equipes, eu sei que ele tem experiência, né, com prazos, deadlines, etc. Né, o portfólio dele me diz isso. Ele tem experiência em falar com clientes, então ele não só apenas fala com a equipe, ele fala com os clientes também. Então, ele nunca trabalhou com jogos, mas eu sei que ele daria um bom produtor. Ah, mas ele não lida com contrato. Ele aprenderia no decorrer do processo. Então você não precisa eu ter acho que todas não as só habilidades. isso. Tipo, o perfil dele falaria, eu conseguiria lidar se acontecesse alguma coisa. Então, isso é bem Exato. importante. Um termozinho meio chato, assim, mas que é bem. Parece papo de coach quando eu falo isso, mas é questão de. Lá, coach partindo 99. Porra, Fala, coach. eu não sei se eu escrevi certo, tá? Não sou roteirista. Coach! Resiliência. Isso aí. Resiliência. Um bom produtor é alguém resiliente, cara. É um cara que, tipo, dá problema, ele não vai estar arrancando os cabelos, ele não vai estar chorando embaixo da mesa. Ele é o cara que vai estar em cima da mesa falando, como que a gente resolve? Vamos resolver essa parada. Vamos naquela direção. Então, é você conseguir, né, se levantar em situações de crise. Então, é muito importante ter resiliência. É uma das coisas que não necessariamente... O produtor chora sozinho no banheiro depois. Exatamente, chora E o mesmo. produtor ganha relativamente bem em relação à equipe, né? Porque precisa pagar terapia depois. Exato. Terapia não é assim. Mas é isso. Real. É isso. Produção, pra mim, é dor de cabeça, assim. Eu não ia conseguir fazer. Meu Deus. É só dor de cabeça, é o tempo todo. Meu trabalho é resolver dor de Meu cabeça. trabalho é dos resolver dor de cabeça dos outros, exatamente. outros. O meu trabalho é garantir que a equipe não tá tendo dor de cabeça e que o cliente não vai ter dor de cabeça e que o usuário final não vai ter dor de cabeça, se parar pra Olha lá. resumir. Bonito. Que gosta de O fazer Antônio é cabeçudo. Exatamente, cara. A Muita Dipirona. dor ali. Sou sócio da Dipirona. Né? Podia. Podia, né? isso. Sócio da Dipirona. É patrocinador oficial. Patrocinador oficial da Dipirona. E é isso aí. Verdade. Outra pergunta Vamos lá, aqui, vamos da lá. Melina. Vocês acham que na área de jogos... não. Vocês acham que a área de jogos educacionais é a tendência atual no Brasil? Levando em consideração a pandemia, etc. Olha, a verdade é que assim, muitas escolas elas evoluíram, né? Então, questão do meio digital está muito mais evidente hoje para as escolas que é uma necessidade.
Nem toda escola tem o recurso para poder investir em jogo educacional, mas é sim um recurso. É algo que Eu acho que a vale a gente tem pena. visto mais, assim. A gente tem visto mais. Existem empresas de jogos que são especializadas em jogo educacional para a escola. Né? Um amigo nosso, Felipe, ele trabalhava modelando cenários para jogos educacionais que eram vendidos para escolas. Então, a escola mandava o livro para eles, eles tornavam aquilo em um jogo, uma experiência interativa, e eles, né, trabalhavam em cima disso e devolviam para eles. Então, sim, existe a tendência. É difícil de dizer se ela é a maior tendência do mundo. Os jogos educacionais estavam aí desde quando eu estava na escola. Eram uma porcaria lá atrás, hoje em dia estão bem melhores. Eu não sei. Mas não é uma coisa que é do tipo, eu olho e falo, jogos educacionais, o futuro do desenvolvedor de jogos está em jogos educacionais. É um Eu mercado. acho que tá mais pra educação, tá sempre em trending, na real. Exato. É. A galera corre atrás de fazer meios inovadores que acontecem de ser os jogos. Mas não sei. É, acho que a questão é a seguinte, né? A escola sempre precisa de material, né? Esse é um ponto. E sempre vai ter gente estudando, né? A indústria do conhecimento é enorme, né? Então sempre tem gente ali começando a estudar, tem gente saindo da escola, vai ter outra pessoa entrando. Então eles sempre precisam de materiais e os materiais precisam se atualizar e tá sempre, né, o mais modernos possíveis. Então você vê escolas fazendo filmes, você vê escolas fazendo animações, você vê escolas fazendo revistinhas, você vê escolas fazendo É, panfleto. Todas escola essas mídias são mídias de lembrando. entretenimento que entram, né? Os jogos se enquadram em mídia de entretenimento, que é o que a escola vai investir em algum momento. Então é um ponto. O que você ia falar, Torres? Não, que, assim, quem tem dinheiro pra investir mesmo é a indústria do conhecimento particular, né? Uhum. Infelizmente. Escola particular, grandes redes que nem Marista, PUC, etc. Assim, que tem grana pra investir em diferencial, tecnologia, essas coisas, mas infelizmente, né, tem muita gente que estuda por aí que não tem tanto material ou Hum, tanta grana pra isso, né? Sei lá. exato. Falta de investimento com a educação pública, talvez, a gente poderia ver mais, mais projetinhos de jogo para a escola pública, ia ser muito legal, mas não tão interessado, eu acho. A gente poderia ver o imposto que a gente paga sendo bem aplicado, né? Tipo Voltando isso. pra gente como projeto pra fazer jogo pra escola, né? Mas enfim. Mas É. acho que eram essas as perguntas. Galera, Se eu se perdi tem mais mais alguma alguma. pergunta, remarca aí se vocês acham que a gente não respondeu, alguma coisa assim, É, que a gente exatamente. responde. Dá um Mas olá. eu acho que jogo é tendência qualquer tema, assim. Você criar, tipo, experiências digitais interativas, eu acho que isso é. Se você conseguir fazer uma parada legal que se alie com a educação, assim, e consiga realmente passar conceitos de uma forma divertida, que é o sonho de todo jogo educativo de verdade, né? Uhum. Mesmo os que são chatos pra caramba. Eu acho que, nossa, é só sucesso. É que é difícil pegar a fórmula, né? Fazer É, direito. exatamente. Uhum. Eu acho que também tem um limiar aí entre o que você interpreta como um jogo educativo ou um aplicativo ou experiência gamificada, Uhum. né? Uhum. São Uhum. coisas diferentes, o É bem objetivo é diferente, sabe? Uhum. E jogo educativo, beleza, ele é um jogo, só que ele te ensina coisas do processo. Agora, se você pensa em experiências gamificadas, um exemplo muito legal que eu sempre gosto de usar, porque é realmente muito legal, é o Duolingo, né? Que ele é super gamificado ali, todo ele é projetado para te chamar a atenção e para te puxar para uma competição consigo mesmo ali, sobre bater meta e tal. É, tem leaderboard, cara, é super gamificado, só que ele não é um jogo, Uhum. né? E ainda assim, poxa, Uhum. tem muitos conceitos ali de game design mesmo, de gamificação, que são super valiosos que daria para trabalhar, né? Então, não necessariamente está em alta, tipo, jogos educacionais, mas pensar em gamificar as coisas no meio digital, isso eu acho que é uma tendência que não tem como voltar atrás no mercado. Uhum. Fora que você gamificar o ensino para uma geração que nasceu jogando e vai provavelmente Uhum. jogando a vida inteira e só quer Exato. saber de jogar, pô, os caras querem muito isso também, né? Uhum. E Exatamente. Sim. competitivo, né? Pelo amor de Deus. Nossa, minha irmã mais nova, que tá com. Acho que tá com 8 anos, 7, 8. Não lembro se já fez 8. Dexter. Nossa, mas é super competitiva, cara. É super novo. É. Mas acho que, de uma maneira geral, então, resumindo sobre o tema, né, de hoje, né, que é plano de carreira e tudo mais, invista em você mesmo, né, de uma maneira geral. Tenha uma ideia de quais são os próximos passos que você quer dar na sua carreira.
Você fazer outras coisas em paralelo não é um problema, contanto que você não deixe de fazer as coisas, né, que são o que você quer fazer. Então, eu quero ser um programador em Unity e eu estou trabalhando como atendente de caixa de mercado. Você ser atendente de caixa de mercado não é um problema para você ser um programador em Unity. Boa noite pra todo mundo que saiu aí mais cedo. Boa noite pra galera que saiu. Então, assim, esteja ciente que você tem que correr atrás ali também de aprender um pouco sobre aquilo que você está querendo fazer. Não tenha medo de errar, comece a errar o quanto antes, né? Mas sempre tente se aperfeiçoar, né? Não é apenas errar por errar não faz de ninguém bom, então você tem que ter em mente ali que você tem que ter uma análise crítica do seu trabalho para poder ir melhorando com o tempo. E aquela coisa, né? Invista em conhecimento, né? Você só treinar não vai fazer de você necessariamente bom. Um exemplo disso é se apenas tempo fosse preciso para você ser bom, todo motorista de táxi seria motorista de Fórmula 1. O que não acontece, né? Então, o motorista de táxi tem muito mais horas dirigidas do que um motorista de Fórmula 1, mas nem por isso ele está lá pilotando, né? Então, é importante você ter, né, esse aprendizado focado, guiado, entender o que você está fazendo. Poxa, entenda aquilo que você está querendo fazer, tenha uma análise crítica, melhore, e é por aí. E aí, com esse passo a passo, você vai se guiando para aquilo que você quer fazer. Acho que é isso, galera. Galera, mais alguma dúvida sobre, sei lá, sobre tudo, qualquer coisa? Manda aí, a gente conversa, não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Mas se Chique demais, cidade. amanhã tamo aí, com certeza. Amanhã tamo aí. Beleza, acho que esse é o fechamentinho então. Também deu 2 horas de novo de talk. 2 horas de novo de talk. Uma talkzona longa pra caramba. Eu vou encerrar a gravação por aqui, galera. De uma maneira geral, né, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem continuar mandando. A gente tenta responder tudo da melhor maneira possível. Hoje ele foi um papinho bem mais aberto, tem bem menos coisas complicadas ali pra falar aqui dentro disso. Mas nas próximas talks a gente vai falar um pouco sobre erros e acertos dentro de cada tema, tá? Então, eu vou fazer um portfólio. Quais são as coisas erradas que você não pode fazer no seu portfólio? Quais são as coisas que você tem que fazer no seu portfólio? Mesma coisa vale para o seu currículo, então a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas etapas aí, para ajudar vocês a realmente fazer, né, a realmente se apresentarem de uma maneira que seja que arrebente ali no processo seletivo, tá? Porque não basta só saber, você tem que saber mostrar que você sabe, né? Então, a gente vai ajudar vocês aí nisso daí. Espero que seja útil nos próximos dias. Pô, pessoal que tá agradecendo aí, brigadão vocês mesmo. Galera, valeu vocês aí. Se A vocês não conversa estivessem aqui, Mas a gente tá aí sempre que precisar, qualquer dúvida, manda. pô, galera, valeu aí, valeu de verdade aí pelo Galera, agradecimentos. obrigada pelo tempo de vocês. Valeu, também, gente. estarem escutando. Vamos Isso aí. descansar agora, porque, né? Falou! Falou.